Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe e hoje a Ju não está aqui comigo, infelizmente. Ela pediu uma folga, então infelizmente a Ju não está aqui com a gente, mas daqui a pouco ela vem falar com vocês aqui nos recadinhos desse episódio, só para vocês não ficarem com muita saudade dela, mas hoje, por enquanto, vocês vão ter que se contentar só comigo mesmo, mas fiquem tranquilos que eu também não estou sozinho aqui. Eu tenho mais alguns convidados especialíssimos aqui para este episódio, no qual a gente vai abordar um assunto que eu sou absolutamente apaixonado, que acompanha já o Passaporte Orlando faz tempo, sabe o quanto eu gosto e quanto eu piro nesse assunto, né, sobre storytelling de áreas, atrações e parques Disney, e como os Imagineerings evoluíram e abordam esses temas nos parques da Disney, né? Então, eu tava louco pra fazer um episódio desse, fazia tempo que eu tava planejando, e pra me ajudar nisso, eu tenho aqui dois convidados. O primeiro, que já é praticamente membro honorário aqui, participou tantas vezes que vocês já conhecem ele de cor e salteado. Bem-vindo de volta, Carlos Augusto. Olá, pessoal, tudo bom? Sempre muito bom estar por aqui. Um prazer, como sempre, Felipe. Muito legal, obrigado aí pelo convite. Ah, legal, valeu, Carlos. E o Carlos, na verdade, que me apresentou o nosso outro convidado de hoje, o professor Bruno Rodrigues, mestre aí, conhecedor do Imagineering, grande estudioso do Imagineering da Disney, membro fundador da D23, e eu não poderia estar mais feliz de receber ele aqui como convidado. Bruno, muito bem-vindo ao Passaporte Orlando. Oi, Felipe, oi, Carlos. Gente, eu estou muito feliz em estar aqui, muito mesmo. Poder falar de um assunto que eu estudo e sou apaixonado há literalmente 2 décadas. Excelente. Muito bom, muito bom. Então é isso, pessoal. Hoje a gente veio aqui, né, para tentar mostrar um pouco para vocês como que a Disney, em especial, conta pra nós, né, quando a gente fala de storytelling, como que eles contam pra nós histórias, pelo simples fato da gente estar dentro de um parque de uma área temática que a gente nem percebe. Eu acho que esse aqui é uma das coisas que eu acho mais incrível nos parques, como a Disney faz isso com a gente. E também a gente vai tentar abordar um pouco da evolução desse storytelling ao longo dos anos, conforme os parques da Disney foram sendo projetados, construídos e tudo mais. Vamos ver se a gente consegue juntar essas duas coisas nesse episódio, tá? Então, se por acaso eu parecer empolgado demais, vocês me perdoem, tá? Porque eu perco a gente aqui, né? Acho que nós três aqui somos grandes apaixonados por essa brincadeira aí. E hoje você nem vai precisar, a Ju não vai precisar te parar quando você falar de Star Wars hoje. Exato, a Ju não tá aqui pra me segurar, que ela normalmente é meu freio quando eu tô falando demais, então ferrou. Pois é, se depender de mim, a gente vira à noite. A hora que acabar o cartão de memória aqui do gravador, a gente para de gravar. Bom, e quem acompanha a gente aqui, Passaporte Orlando já faz tempo, sabe que é convidado de primeira vez, tem que sempre responder aquelas 3 perguntinhas básicas, né? Porque, né, vocês precisam conhecer um pouquinho melhor dele. Então vamos lá, Bruno. Você vai ter que passar pela sabatina agora. Bora! Vamos falar só de Orlando por enquanto, tá? Tá. Eu quero saber qual que é o seu parque favorito, sua ride ou atração favorita e qual que é a sua comidinha ou snack favorito dos parques. Tá, meu parque favorito, né, gente? Porque eu conheci com 6 meses de vida, não eu, o parque. Foi o Epcot. Eu fui pela primeira vez em julho de 83. E, gente, assim, eu acompanhei o nascimento do parque, nem sabia da história da cidade Epcot, a ideia do Disney lá atrás, mas acompanhei o nascimento mesmo do parque. Peguei ele, assim, nas origens ainda, né, de raiz, Epcot de raiz. Legal. Sobre a atração, gente, Journey into Imagination, do Epcot também, mas versão 83 também, né, foi inaugurado poucos meses. Ah, bom, ainda bem, tava assustando aqui já. Não, foi inaugurado em maio de 83, se eu não me engano, e eu fui em julho de 83. E comidinha Dole Whip, né, que tem uma história bem legal para contar, que bem rapidinho, gente, eu tava no Polynesian, no resort, né, eu tava hospedado no Contemporary, e aí eu fui ao Polynesian porque tinha o Trader Sam's, né, o Grotto, tinha acabado de inaugurar, foi 2016, não tem tanto tempo não. Aí eu fui lá porque eu tinha ido à Califórnia já, mas é na Anaheim, não tinha conseguido comer, não sei o que, chego lá, tadã, a loja tá fechada. Putz. Aí daquela magia Disney que a gente conhece. Aí entrei num parque, tinha do lado, dentro do hotel,
poxa, olha só, vindo do Brasil, do Rio, o cara, nem esquenta. Vai ali pra fora, pra aquele jardim interno, ali um minutinho só. Pessoal, daqui a pouco eu sento lá numa mesa, no jardim interno, olho pra trás, o cara não me abre lá a janela e me preparou especialmente pra mim. Só coisa da Disney mesmo, né? Putz, que legal. Medical Moment na cara, assim, né? Pois é. Excelente, muito bom, muito bom. E se eu te fizesse essa pergunta de todas as Disneys do mundo que você conhece, você mudaria alguma dessas respostas ou não? Claro que sim. sim. Pra mim, assim, gente, pra mim, o parque que me fascina é o California Adventure, a atração pra mim, que é o ápice dos parques que eu conheço, né, gente? Só conheço Orlando, Anaheim e Paris, não conheço os da Ásia, não, tá? Então, assim, a atração pra mim, topo de Imagineering, de Storytelling, é Indiana Jones Adventure na Disneyland da Califórnia. Assim, não tem igual. Nossa, é muito boa, essa atração é incrível. Aquilo ali é Tony Baxter na veia, que é o Imagineer que eu mais gosto, né? É ele que criou, assim. Ou então, show. Legal, muito bom, muito bom. Então é isso aí, pessoal, vamos lá rapidinho para os nossos recadinhos. A gente já volta aqui para contar para vocês a história do storytelling da Disney, das áreas temáticas dos parques da Disney. Para vocês não ficarem com muita saudade da Ju, olha ela aqui para gravar os recadinhos comigo. Oi, eu sou a Ju. Eu vim gravar os recadinhos. Vai lá, Ju, fala os recadinhos pro pessoal. Quem quiser entrar em contato com a gente pode mandar um e-mail pro podcast@passaporteorlando.com.br. Também tem as nossas redes sociais no Instagram, no Twitter, tudo é Passaporte Orlando. Lembrar também do iTunes, quem puder dar 5 estrelinhas lá pra gente, a gente agradece sempre. Também a gente tem nosso PicPay, quem quiser ser nosso colaborador aí, a gente agradece muito. É só baixar o aplicativo e assinar aí o Passaporte Orlando, tem vários planos de diferentes valores. Então, se quiser dar essa ajudinha pra gente, a gente agradece. E tem os benefícios, né? Cada pacote tem um grau de benefícios, aí você dá uma olhada lá. Então é isso, esses eram os recadinhos curtinhos de hoje. Quem quiser entrar em contato, estamos por aqui. Obrigada por ouvir aí. Agora o Fê vai comandar o episódio, eu não pude participar, tava em função da Maroca. Maroca é muito exigente, mas o Fê fez aí o nosso episódio super legal com convidados, então curtam aí. Beijo! Bom, vamos lá. Como eu falei pra vocês na introdução desse episódio, o fato de estarmos dentro do parque, de qualquer parque da Disney no mundo, faz com que a gente entre no mundo mágico, incrível, projetado nos mínimos detalhes pelos deuses do Olimpo chamado Imagineers, que é meu emprego de sonho, sem que a gente saiba, eles já estão contando pra nós uma história e a gente já está imerso nessa história, né? Eu acho que é muito normal pra qualquer visitante de primeira vez que vai num parque, pensa só no parque como um meio de você juntar um monte de atração pra você correr pras atrações, correr pra montanha-russa, entra e sai da atração, e você não se envolve muito no que tá em volta, assim. Eu sempre falo que os parques Disney têm camadas, e tem formas diferentes de ser aproveitadas, e geralmente isso só vem com o tempo, com a experiência e com um pouquinho mais de preparo, às vezes, das pessoas que nem sempre logo de cara enxergam tudo isso, né? A gente também já falou, por exemplo, a gente fez episódios só sobre filas de atrações e como as filas já estão te contando a história daquela atração, que às vezes as pessoas não prestam nem atenção na fila que ela tá. Agora, hoje, a gente vai focar, assim, realmente na área temática. Você tá numa área do parque e você já está sendo contada uma história pra você e você não sabe, você já tá imerso nisso, né? E eu acho que essa que é a mágica que eles conseguem fazer e a gente nem percebe logo de cara, né, Bruno e Carlos? Eu fico impressionado como eles são mestres nisso. Assim, o que eu sempre falo, né, gente, pra começar a entender de fato o que é Imagineering, né? Lembrando, né, Felipe e Carlos, né? Imagineering é a mistura das duas palavras, de Imagination e Engineering. Imaginação e engenharia. E muita gente acha que a palavra Imagineering foi criada pela Disney. Não foi. Foi criada pela Alcoa. Alcoa, sabe? Empresa de produtos químicos e tal. Alumínio. De alumínio e tal. E é uma coisa que a Disney nunca quis se apropriar disso, não, sabe? Eles sempre disseram que, assim, Imagineering
uma palavra que vem. Antes de mais nada, assim, além de, vamos dizer, que existem muitos parques que dá essa sensação de que você está imerso, antes de mais nada, já é Main Street. A Main Street quando você entra, né? Exatamente. E assim, você já tem aquela sensação de que você está imerso e que, lembrando, né, gente, a Main Street, além, obviamente, de lembrar a rua da rua principal da cidade pequena que o Disney morava quando era pequeno. Assim, a proposta da Main Street e todas as Mains, a imersão, é que você é parte da ideia de cenário de filme, né? Porque é bom a gente lembrar quando o Disney estava pesquisando para construir a Disneyland em 55, ele visitou muitos cenários de filmes em Hollywood para ver como eles contavam, né? Aí a história, né, Felipe e Carlos? Como contar uma história tridimensional, né, com as pessoas ali dentro, junto com os funcionários do parque, né? Acho que muito da magia nasce daí, né? Essa percepção de que, no fundo, a raiz de tudo é cenário de cinema e que, não à toa, os cast members, eles se comportam, né? Muitas vezes, não todas, como se fossem personagens daquelas áreas, e você é um visitante dentro daquele cenário, né? Até por isso que eles são cast members, né? Eles são membros do elenco, eles não são funcionários ou, né? Eles são considerados como pessoas que estão ali dentro daquele universo, dentro do cast, né? Do elenco, daquele mundo fantasioso que você está vivendo, para eles também te ajudarem a levar para você por dentro dessa história, né? E acho que é interessante que você falou que a Main Street USA, por exemplo, não só é uma questão de representar cidades, mas também sets de filmagem, coisa do tipo, que se a gente lembra lá do início do Imagineering, lá da Wedge Enterprise, lá que o Walt fundou quando estava no projeto da Disneyland, muitos dos primeiros Imagineers vieram dos estúdios da Disney, então eles já vinham com um background de produção de sets, de filmagens e coisa do tipo pra começar a projetar parque. Então acho que tudo se junta aí, né? A própria entrada do Magic Kingdom, né, e da Disneyland, ela já simula um pouco isso, né? Porque você, depois que tem aquela primeira entradinha ali, você entra num túnel, né, com aqueles cartazes das atrações, né, como se fossem cartazes de filmes, e um túnel como se você estivesse entrando realmente numa sala de cinema, e de repente você já dá de cara com a praça e com a entrada da Main Street, né? Até isso simula. E por exemplo, né, a gente obviamente começou pelo começo, a gente tá falando de Disneyland, Magic Kingdom, os dois primeiros grandes parques onde a gente começa, e obviamente a Main Street USA já é a primeira impacto que qualquer pessoa tem, até cronologicamente falando, e normalmente as pessoas começam suas viagens pelo Magic Kingdom também, né, então eu acho legal isso. E eu acho que uma coisa que eu sinto, por exemplo, que a Main Street USA, é óbvio que todo mundo sempre fala que ela foi projetada meio que tendo lá Marceline, a cidade de Marceline como principal inspiração e tal, mas quem já visitou, quem já viajou pelos Estados Unidos, né, tirando os grandes centros, né, obviamente Nova York não é Estados Unidos, é um mundo próprio, mas mesmo que se você só foi pra Orlando, se você pega o carro e vai lá pra Winter Park, Winter Garden, você vai visitando as cidadezinhas dos Estados Unidos, você percebe que elas são todas iguais, né, e eu acho que a Main Street USA, acho que até por isso que ela tem esse nome, ela foi feita meio que pra representar a rua principal das cidades americanas de um modo geral, meio que ali na virada do século, né, 1910, 1920, que acho que se eu me lembro direito é justamente a época que o Walt viveu em Marceline, mas é pra criar essa sensação de nostalgia mesmo que você não seja um americano que morou e conhece essas cidadezinhas, é impossível uma pessoa passar pela Main Street USA pela primeira vez na vida e não ter essa sensação de nostalgia que aquele cenário, eles usam ali a perspectiva forçada nas casas, tudo parece maior do que é, como são, por exemplo, sets de filmagem, coisa do tipo, mas assim, é impossível você não sentir uma sensação de nostalgia, seja pelo visual, pelas cores, pelos cheiros que eles colocam ali naquele lugar. Então, tudo isso tá te contando essa história dessa cidadezinha americana na virada do século, meio de nostalgia e tal, então não tem como você não cair nessa sensação ali no meio da Main Street. Felipe, agora é engraçado, né? A última vez que eu tive uma Disney foi em 2019, antes de tudo isso começar, chamado pandemia, né? E eu na Disney da Califórnia. E eu tava conversando com vários colegas meus lá, até eu puxei esse assunto, sabe, Felipe? E eles disseram, Bruno, assim, tem dois pontos aí, porque quem não é dos Estados Unidos tem automaticamente essa visão. Primeiro, você está vendo uma estrutura, um cenário, uma rua de um país que não é o seu. Então, assim, já tem uma coisa diferente. Dois, além de ser uma estrutura de um país que não é seu, de uma época
que não existe mais. É uma época do início do século XX. Para a gente aqui dos Estados Unidos, e olha, eu estava falando com o pessoal assim, da minha geração, eu tenho 54 anos, era a galera da minha idade. A gente que tem mais de 50 ainda tem, eles americanos falando, né? A gente ainda tem essa visão nostálgica de cidade pequena. Para a galera mais nova, pessoal de 20 e poucos anos, tem essa sensação de magia. É assim, Felipe, Carlos, pelo que eles explicaram, entra mais no raciocínio de como se fosse uma lente fantástica e não essa coisa nostálgica, sabe? Entendi. Não lembra nos Estados Unidos, lembra como se fosse uma Fantasyland da vida. Os mais novos, eles não têm mais essa conexão, sabe? Que a gente mais velho, a gente fora dos Estados Unidos tem. É bem interessante isso, né? Continua mágico da mesma forma, mas não é essa conexão de passado, né? Às vezes é porque ela deixou de fazer uma referência a algo que as pessoas lembravam e ela se tornou a referência pelo qual as pessoas têm a nostalgia, né? Ela tomou o lugar, né? É impressionante isso, realmente é muito interessante. Nunca tinha pensado nisso, porque acaba que aquilo cada vez mais se mostra como um ideal de vida, né, e de cenário, e como aquilo evoca na gente, né, independente de se parecer com alguma cidadezinha, né, dos Estados Unidos, como isso evoca na gente um sentimento realmente, né, de pertencimento e de coisas boas, né, é bem legal isso muito. O sonho americano, né? O Magic Kingdom tem essa parte muito forte da Main Street, mas eu acho que quando você entra na Main Street da Disneyland, ainda tem um fator extra, que é o fator histórico de todo mundo que é apaixonado por parques e Disney e tudo mais, sabe que aquela rua ali por onde andou o Walt, né, o grande messias de tudo isso que tá lá e tal. Então cria esse fator adicional ainda em cima de mais nostalgia, de mais história, de mais coisa. Então eu acho que isso acaba sendo um pouco disso mesmo. Especialmente criançada hoje não deve nem ver os filmes antigos da Disney que tinha aquele visual. Então virou a própria Main Street virou sua própria referência de nostalgia. É engraçado isso. You've come to the right place. This is our Imagineering department. It is here where we dream up all the future things for Disneyland. Bom, ali no Magic Kingdom também, ou na Disneyland, a gente pode fazer os dois meio que paralelamente. Temos outras áreas temáticas que também contam histórias. Eu sempre acho que assim, o Magic Kingdom ele começou tudo, então a impressão que eu tenho é que os Imagineers eles ainda estavam engateando e aprendendo o que fazer nessa parte de storytelling. Então, por mais que eles contem uma história, talvez não seja uma história tão complexa como coisas mais recentes que foram construídas, mais novas, né? Mas um exemplo que eu sempre acho muito interessante é a Liberty Square lá no Magic Kingdom, que ela é uma área até simples, que tem poucas atrações e tal, mas tem muito de história americana ali, e eles tentaram realmente de colocar ali no meio daquela história americana, seja aquele rastro de concreto escuro que tem no meio do concreto pintado de vermelho, que serve para simbolizar ou meio que o esgoto a céu aberto, que ficava ali na época. Eles tiram os banheiros, não tem banheiro aberto naquela área, se você quiser no banheiro você tem que ir dentro do restaurante. Tem ali algumas janelas, eu não lembro exatamente onde que é a janela, que tem uma lanterna, que era uma lanterna que era utilizada para sinalizar se os ingleses estavam chegando por terra ou por mar da história americana. Então, a réplica do sino lá da Independência também, com a rachadura, né? Exatamente, muito bem lembrado. E aqui até o próprio Liberty Bell, que é o barco a vapor que passa ali, que remete... É que o Liberty Bell eu sempre acho que ele meio que junta as duas áreas que estão próximas, tanto a Liberty Square quanto a Frontierland, que eu acho que ele serve para as duas áreas muito bem, mas assim, tudo aquilo também te coloca nessa época colonial da Revolução Americana, não sei, de uma forma muito forte, assim, a música quando tocando no fundo, né? Todas as áreas são sempre muito musicais nos seus temas próprios. E é uma área muito pouco, eu acho que é uma área muito pouco comentada, tal, mas eu acho que é uma área que ela tem um storytelling muito forte nela. É engraçado, a Liberty Square, eu gosto dela, eu lembro sempre, não sei qual ano que eu tava lá, da última vez que eu lembro disso, estava numa loja de que vende só produtos de Natal, né? Eu tava numa fila, e eu lembro que eu olhei assim, eu tava na fila dentro da loja, na fila do caixa, né? Aí eu olhei assim pela janela, tinha uma varandinha, com uma mesinha e tal, não sei o que, o problema é que tava muito calor. Falei, cara, que vontade de sentar. Sabe quando você olha, você percebe os detalhes da Liberty Square, o cuidado que eles tiveram? Eu falei, gente, imersão é isso, né?
Agora é muito engraçado, Felipe, Carlos, porque eu sei que, vamos dizer, a New Orleans Square na Disneyland, ela não é equivalente à Liberty Square, pelo amor de Deus, né? Uhum. Mas ela tem essa pegada mais americana mesmo, assim. E assim, eu adoro Liberty Square, mas sempre que entro nela eu lembro da New Orleans Square e eu sou apaixonado pela New Orleans Square da Disneyland, apaixonado, assim. É muito louco, né? Eu gosto muito. Não, eu concordo. A New Orleans Square eu acho ela incrível também, a quantidade de detalhes que eles colocam. Você entra naquelas ruazinhas lá. É que a Disneyland, pra mim, ela sempre tem um grande problema, o quanto ela é apertada e o quanto ela é lotada. É verdade. As passagens dela são extremamente apertadas, especialmente na New Orleans Square, ali por causa da fila do Piratas do Caribe também. É tudo muito apertado, é muito cheio. Mas aquelas ruazinhas onde você passa ali, tem até a porta do Clube 33 lá, cara, aquela área tão bonita, tão legal, parece que realmente você se sente no meio de New Orleans ali, é muito interessante aquilo. Você sabe que eu tive a cara de pau, né? Da última vez que eu fui, porque eu fui, as duas últimas vezes que eu fui pra Califórnia, eu fui como pra D23 Expo, né, em agosto, para cobrir o evento e tal, tem uma coluna, escrevi sobre tecnologia, entretenimento, e aí você sabe que eu tive a cara de pau, eu conheço o pessoal de imprensa da Califórnia, de mandar um e-mail insistindo que eu precisava ir ao Clube 33. Foi cara de pau fazer isso. Levei um belíssimo não no meio da testa, mas obviamente, sabe, eu ia deixar de cantar? Claro que eu tentei. É lógico. Acho que é até legal comentar, né, Felipe, Carlos, o que é o Clube 33. O Clube 33 é um clube, assim, exclusivíssimo, né, que originalmente, primeiro surgiu na Califórnia e que o Disney levava os convidados e presidentes, investidores. E hoje sim, você pode, né? Você pode comprar um título de membro do Club 33, só que assim, você tem que vender 5 rins para poder, né, ter o dinheiro para comprar o seu passe para poder frequentar o clube, né? E tem uma baita fila de espera, né? Acho que não basta nem só ter dinheiro, tem uma fila de espera inacreditável. Nossa, sim, inacreditável. Aquela área da New Orleans Square também eu sou apaixonado, porque eu sou apaixonado por New Orleans, mas nunca fui, né? Mas aí quando eu fui lá, eu falei, conheci um pouquinho. Muito legal, muito legal. E aquelas varandinhas, né, de ferro, igual a cidade, nossa, muito legal. Exato. You've come to the right place. This is our Imagineering department. It is here where we dream up all the future things for Disneyland. Agora, assim, além do Magic Kingdom de Orlando, além de que eu gosto mais, assim, eu tenho uma relação de paixão e ódio com Tomorrowland. Com todas as duas Tomorrowland que eu... Porque sempre é aquele futuro que nunca foi, mas ao mesmo tempo tem aquela pegada retrô, e ao longo dos anos, com os projetos New Tomorrowland dos anos 80 e tal, eles vão tentando ajeitar, nunca dá exatamente certo. Mas assim, eu adoro a ideia da Tomorrowland, eu acho bem legal, essa coisa meio, sabe, realmente você tá num universo paralelo de um futuro que nunca foi e que é por aí. Acho que parte da brincadeira é essa. Não, eu concordo, eu acho que eles têm que, eu acho que até que eles tinham que realmente manter essa pegada do futuro, do passado, do presente, do que nunca foi, que é meio brega, mas é meio nostálgico também, porque entra no mesmo espírito do resto do parque e tal, porque uma coisa sobre o futuro, ela tá fadada a ficar obsoleta muito rápido. Eu gosto, por exemplo, de comparar muito a Tomorrowland, apesar de eu nunca ter ido na Disneyland de Paris, eu acho muito legal, por exemplo, o que eles fizeram na Space Mountain da Disneyland Paris. Porque enquanto aqui ela tem aquela cara de futuro dos anos 80 imaginado dos anos 50, lá na Disneyland Paris ela tem aquela cara de steampunk, meio Júlio Verne, não é? Agora é muito legal até ver o porquê que é a Discoveryland, que você pode chamar de versão da Tomorrowland da Disney Paris, por que ela existe, né, gente? Voltando lá no finalzinho dos anos 80, quando o governo da França topou que a Disney alugasse, vamos dizer assim, aquela parte lá de Mar-la-Vallée, perto de Paris, e o governo francês exigiu um detalhe, que uma área grande do parque fosse voltado para o tema não só francês, mas da Europa, né, francês e europeu. E aí os Imagineers pensaram, caramba, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí tiveram a ideia da Discoveryland, toda baseada e por isso a inspiração, sim, de Tomorrowland, e eles já tinham passado pela experiência do
Disneyland, Tokyo Disneyland, do Magic Kingdom, falando, caramba, vamos trabalhar futuro agora, mas se é pegada europeia, vamos trabalhar pegada de Júlio Verne, todos os visionários europeus, que a pegada era essa, Europa, França e tal, e vão trabalhar esse futuro, mas futuro praticamente literário, né, gente? Futuro de livros, muitos de H.G. Wells, Júlio Verne, nasceu a história da Discovery Mountain. Isso é que é mais legal, né? Porque se você entra hoje em dia dentro da Space Mountain, porque ela se chama, né, Space Mountain desde a inauguração de 92. Só que essa mudança de nome aconteceu às vésperas da inauguração. Toda a programação visual da Space Mountain de Paris, que ela é baseada, né, do Rumo à Lua, não é Rumo à Lua, né, gente? Do livro do Júlio Verne. Da Terra-Lua. Da Terra-Lua. É baseado na Terra-Lua. Tudo ali dentro tem a logo de DM, Discovery Mountain. Tem, se você entra nos carrinhos e tal, é Discovery Mountain, não é Space Mountain. Eles, na véspera, decidiram mudar. Então, assim, a Discovery Land é a minha land, das 3 Disney que eu conheço, a land que eu mais sou apaixonado. Embora, né, gente, a pegada de Viagem à Lua, embora a estrutura toda da Discovery Mountain ou Space Mountain esteja lá do jeito que foi construída, mas pouco tempo mudaram, né, para Hyperspace Mountain, com tema de Star Wars, né? Pois é. Cara, mas eu também estive em 2019 lá na Califórnia e foi a primeira vez que a gente viu a Space Mountain de lá no formato Hyperspace Mountain. E por mais que eu goste da versão original, eu também sou muito fã de Star Wars, cara, como era legal a Hyperspace Mountain. Putz, que montanha-russa divertida de... Isso. Mas uma coisa que eu acho interessante na evolução da Tomorrowland como um todo, quando a gente fala de Disneyland, ela era muito diferente quando ela começou, porque ela tinha mais aquela pegada de viagem à lua, de programa espacial, porque ela tinha muito foguete, ela tinha um visual mais... que tinha mais a ver com a questão da corrida espacial. E aí, com o passar do tempo, elas precisaram ir melhorando e evoluindo e mudando. Eles fizeram muitas reformas na Tomorrowland. Eu acho que a ideia original deles era realmente falar do futuro, falar negócio de espaço, mas eu acho acertada a decisão deles de parar de falar pra frente e de fazer esse futuro imaginado no passado que é todo meio cromado e brega. Pois é. Felipe, sabe uma coisa que eu fico pensando? Não sei o que o Carlos acha também. Porque, por exemplo, a Disney de Xangai já não tem essa pegada, né? A Tomorrowland lá. Tem a Montanha-Russa de Tron, já tem... Assim, lembra, sim, a ideia, tá? Porque é a Tomorrowland o nome, mas tem uma outra pegada. É uma pegada, vamos dizer assim, o que você pode imaginar de design moderno. Acho que o que ficou é isso. O que lembraria o que é moderno em relação a design, né? Sabe o que eu fico pensando, Felipe, assim, não sei o que o Carlos acha também, pensando daqui a 30 anos, 40 anos, eu não sei se as Tomorrowlands dos parques, né? Porque tem Disneyland talvez seja a única que fique de pé, porque é o parque original, mas Magic Kingdom, Hong Kong, Tóquio, eu não sei se as Tomorrowlands elas ficam de pé. Eu não sei, daqui a 30, 40 anos. Eu acho que vai ser um pouco como é a Main Street pra gente, talvez, assim, né? Porque também é de um passado que a gente não viveu, que a gente só conhece de foto, só conhece de filme, e acho que talvez as novas gerações vão encarar as Tomorrowlands como isso também, daqueles filmes antigos que eles viam que mostravam o futuro. É uma possibilidade, eu acho. Pode ser. Eu adoraria. Eu te falei, eu adoro essa pegada. Mas eu não sei, sabe, com tantas coisas novas. Gente, depois de um Galaxy Z, gente, é aquela história. Vamos ser sinceros, se é pra trabalhar a ideia de espaço, futuro, pelo amor de Deus, né? Galaxy Z na veia, né? Então, assim, não sei. A longo prazo, se uma engole a outra, sabe? Não, eu não sei, né, gente? Na praça, na Disneyland tem as duas e tal, não sei, mas assim, ao longo dos anos. Mas é como você falou, no caso da Xangai, eles já mudaram a ideia, né? Eu não sei se daqui a 30 anos a gente vai ver um novo parque Disney sendo construído. Não um novo parque Disney, mas uma nova Disneyland sendo construída em algum outro país, que eles utilizariam mesmo o conceito das outras Disneyland ao redor do mundo. Eu acho que eles realmente não fariam uma Tomorrowland como é feita nos outros parques. Talvez eles fossem mais pro que foi no da Xangai, ou até um próximo passo daquele, né? É uma coisa talvez de tecnologia, mas ambientes que sejam mais fáceis de serem
bem atualizados, renovados, né? Já que a ideia é falar de uma coisa mais high-tech. Não sei, é um chute aqui. Aconteça o que acontecer, a Disney vai ouvir o protesto dos miqueiros tradicionais. Com certeza. Mas vai seguir em frente, porque é o que ela faz desde que começou a construir a Disneyland, né? Ela muda mesmo, o próprio Walt, né, que ele disse lá no início que era uma coisa que nunca ia estar pronta, né? Uhum. Então eles certamente vão botar os Imagineers pra queimar a mufa aí e dar uma solução pra esse problema. Exato. You've come to the right place. This is our Imagineering department. It is here where we dream up all the future things for Disneyland. Bom, e a Frontierland, que a gente tem tanto na Disneyland, quanto na Califórnia, quanto em Paris, né? É uma área... Eu acho que o storytelling dela é muito simples. Você tá no Velho Oeste. Você tá numa fronteira. Você tá no... Digamos, você foi pro época dos cowboys e tudo mais. E eu acho que, por exemplo, que ela transmite muito bem essa ideia, especialmente, né, com as atrações que tem lá. O Big Thunder Mountain Railroad, aqueles salões, o próprio Country Bear Jamboree, com aquela cara de salão antigo, de filme de Velho Oeste e tal. No Magic Kingdom ainda que fica passando ali o Liberty Bell ali no rio do lado. Uhum. Ele não conta uma história muito complexa, mas ele te coloca dentro daquela época que ele quer. Mas olha só, isso falando do Magic Kingdom e falando da Disneyland. Só que a história da Frontierland de Paris, ela é bem complexa e bem coesa. Opa! Porque a história... Pois é, gente, porque toda a história da Frontierland de Paris engloba Big Thunder Mountain, a Phantom Manor, que é a versão da Haunted Mansion de lá, e toda aquela área. Conta a história da Thunder Mesa. E ali também tem elementos, gente, de uma mitologia que é a que eu sou apaixonado, que é do SEA, Society of Explorers and Adventurers, que é essa sociedade que a Disney não tem nenhuma documentação dizendo assim, um livro sobre isso ainda, né? Uhum. Um filme sobre isso, uma série que explique. Então é tudo meio escondido. E esses elementos dessa sociedade, membros dela, atrações que têm personagens delas, restaurantes que têm alas que são alas, em teoria, dessa sociedade, ali a Frontierland de Paris, ela tem elementos de si, dessa sociedade. Então, assim, eu entendo isso, é verdade, Felipe, né, que a história, e acho que parte da diversão da Frontierland de Anaheim e Orlando, e próprio da Western Land da Tokyo Disneyland, essa pegada divertida de, Velho Oeste, né? Uhum. Mas não, de Paris a coisa é mais profunda. Cara, que legal. E é dessas que a gente vê como as coisas no Imagineering da Disney, elas não morrem nunca, né? Por mais que eles cancelem as coisas, elas continuam. Porque a gente até fez algum episódio algum tempo atrás aqui, contando pro pessoal a história de projetos, de atrações e de coisas que foram canceladas e nunca foram, que pro Magic Kingdom tinha o grande projeto do Thunder Mesa, que era uma área gigantesca, com duas grandes, enormes atrações, uma que seria uma versão, entre aspas, do Piratas do Caribe no Velho Oeste e tal, mas porque as pessoas reclamaram que eles queriam Piratas do Caribe no Magic Kingdom em Orlando, eles cancelaram o Thunder Mesa e fizeram o Piratas do Caribe, e aí hoje a gente tem só, digamos, uma sombra do que era o projeto original ali. Eu não sei se é Marlis Clark, se é o Tony Baxter, eu não lembro qual era o nome do Imagineer que fez o Thunder Mesa, mas quer dizer, eles reaproveitaram o Thunder Mesa lá na Disneyland de Paris, e ainda encaixaram isso com a história da Sociedade dos Exploradores, né, e Aventureiros da Disney, que é uma história dentro daquelas múltiplas camadas, é uma história muito legal, e eu acho que cada vez mais eles estão tentando trazer isso pro Walt Disney World, né? Por exemplo, a própria Big Thunder Mountain, ela tem um pouquinho ali disso, depois que eles reformaram a fila ali do Big Thunder Mountain, tem é difícil, mas você consegue achar um pouquinho da história lá. E agora eles vão reformar o Jungle Cruise pra colocar mais forte a história ali da Sociedade dos Exploradores e Aventureiros no Magic Kingdom. Então isso é muito legal. Pois Felipe, assim, algumas coisas você comentou aí. Primeiro, por isso que eu fiz questão de dizer, ainda não tem filme, ainda não tem série. Porque agora, em fevereiro, início de março, começaram a sair nem rumores, não. Quase certo, a Disney Plus, pelo jeito, está desenvolvendo a primeira série dentro desse universo do SEA, da sociedade. Sim. Então vamos ver o que vai sair, né? Não, demorou pra eles fazerem isso, e o Disney Plus é o lugar perfeito pra fazer isso. Pois é. O filme Jungle Cruise, que você citou,
acho que saíram 2 trailers, e você percebe aqui e ali a possibilidade de já ter dessa mitologia. Uhum. E você falou do Big Thunder Mountain, Thunder Mesa, são 2 áreas e temas que sim foram criadas pelo Tony Baxter. Tony Baxter, exatamente. E na Disneyland da Califórnia, um projeto que acabou não sendo feito foi da Discovery Bay. E a Discovery Bay, ela tinha elementos que acabaram, do ponto de vista de Velho Oeste, na Frontierland de Paris, e elementos também que foram para Discovery Land também de Paris, né? E aí até eu queria indicar, você falou do Marty Sklar, né? Você sabe, do Marty Sklar e do Tony Baxter. Marty Sklar, para quem não sabe, ele foi um dos primeiros Imagineers, ele começou lá sendo ghostwriter, trabalhando na comunicação da Disney, vamos dizer assim, ele assessorava o próprio Walt Disney lá nos anos 50 e virou presidente da Walt Disney Imagineering durante muitos anos. Ele faleceu em 2017, eu acho, 2017. E tem isso, vale a pena comentar, né, Felipe e Carlos, que tem 3 livros do Marty Sklar. 2 livros dele existem em português, publicados no Brasil, né? Isso é importante falar. O primeiro livro do Marty Sklar tem 2, né? O primeiro é Uma Faísca de Imaginação, que é da editora Bem Virá. O segundo livro também é Sonhe e Faça Acontecer, também é da editora Bem Virá. Do Tony Baxter tem um livro que foi, pelo jeito, publicação, né? Nenhuma editora, vamos dizer assim, foi quase não autopublicação, porque ele fechou um contrato com o Tony Baxter e escreveu a biografia do Tony Baxter. Saiu acho que em 2018, 2017 também. O nome do livro é Tony Baxter, First of the Second Generation of Walt Disney Imagineers, que é do Tim O'Brien, e que vale a pena comprar. Então, assim, são 2 livros sobre 2 Imagineers fundamentais, né? Sim. Oh, legal, vou correr atrás, pode ter certeza. You've come at the right place. This is our Imagineering department. It is here where we dream up all the future things for Disneyland. Adventureland, no Magic Kingdom e na Disneyland eu também tenho uma certa dificuldade de enxergar uma história mais coesa, alguma coisa mais prática que os Imagineers tentaram passar na época, assim, a não ser realmente aquela sensação de aventura, de mata, de floresta. Apesar de o Indiana Jones não existir na época, ainda que tinha sido projetado os 2 parques, é a clara sensação, a clara inspiração pro Indiana Jones, né? O que Carlos acha? Você gosta especialmente do Adventureland ou é tipo uma land que, tá legal, o que você acha? Eu confesso que não é das minhas favoritas, né? Apesar de ter o Piratas do Caribe e tal, mas realmente eu nunca tinha parado pra pensar, mas eu acho que talvez seja uma das minhas menos favoritas. Assim, talvez porque não tem muita ligação, fora Indiana Jones, que vocês citaram aí, não tem muita ligação afetiva com esse tipo de filme, assim. Acho que é um pouco por isso também. Assim, a ligação que eu tenho, assim, a Adventureland da Califórnia, eu gosto, foi o que o Carlos falou. Lá tem Indiana Jones Adventure, que é uma das obras-primas do Imagineering. Mas a ligação que eu tenho com a Adventureland do Magic Kingdom em Orlando é o Skipper Canteen, que é o restaurante que inaugurou há poucos anos, que é bem em frente ao Jungle Cruise, que dentro do Skipper Canteen tem uma sala secreta que você tem que pedir para ficar nela. Aí tem uma estante de livros, aí eles apertam um botão, abrem essa estante de livros, que na verdade é uma porta, é uma entrada secreta, e tem um salão onde você pode comer ali dentro, que é um salão reservado para membros de quem? Sociedade secreta. Quando eu fui da última vez, eu falei, olha só, eu aguardo aqui fora 6, 7 horas, mas eu vou sentar nesse salão, ok? Aí a menina riu lá, falou, beleza. E não demorou nem 20 minutos, logo vagou. Aí eu tenho milhões de fotos tiradas lá dentro e tem 1000 coisas lá dentro da sala, né, gente? Desde mapa com cheio de coisas, e artefatos, e logomarca, e o próprio menu, assim, pra quem adora essa mitologia de si, nossa, uma maravilha. Eu acho que quando eles fizeram a reforma do Jungle Cruise pra colocar mais elementos da Sociedade dos Secretos dos Exploradores Aventureiros da Disney, eu acho que a Adventureland, eles podiam ainda colocar mais coisas, eles podiam fazer essa área cada vez mais focada nessa mitologia da Sociedade dos Exploradores. Eu acho que eles poderiam usar isso daqui pra frente cada vez melhor. Seria muito legal se fizesse isso. Sim. Você falou que o Jungle Cruise é logo ali, praticamente em frente, né? Então tem tudo a ver que eles realmente colocam
coloca em elementos, né, da sociedade ali. Sim, sim. Pois é. Assim, não é à toa. Mais uma vez, nada da Disney é à toa, né? Bom, e sobra aqui um pouco a Fantasyland também, né? Eu acho que essa, em termos de storytelling, é até difícil, assim, da gente falar alguma coisa, um tema muito coeso, porque tem tantas histórias, né? O lance dela é que ela junta todas as histórias de contos de fada ali da Disney, especialmente dos mais antigos e tal, pra colocar a gente naquele mundo fantasioso das animações, mas assim, eu não consigo enxergar um grande storytelling único, assim, algo mais coeso, talvez. E é um outro universo, né? É um universo muito infantil, né? E o que não impede que os adultos também gostem, mas eu acho que é um universo que ele também já tem construída toda uma base cinematográfica e de literatura, né? Que já meio que basta ali, né? Não tem, acho que talvez muito espaço para uma coisa uma coisa mais escondida, digamos assim. É aquilo mesmo que a gente tá vendo ali, né? Eu adoro, eu gosto todo desse universo dos filmes de princesa, de conto de fada, eu gosto de todos eles. Então eu gosto bastante da Fantasyland por isso. Até porque cada atração é um mini filme, né? Então isso é muito legal. Assim, gente, eu tenho um carinho especial por uma atração em especial que muita gente odeia, que é o It's a Small World, e eu já vou explicar por quê. Mas deixa eu explicar, antes disso, antes que me esqueça, para quem é curioso, tem um site de um colega meu da Inglaterra, não sei se o Felipe conhece também, que é o site Jungle Skipper. Lembrando que é Jungle SKIPPER. jungleskipper.com. É um site do Daniel, que é um colega meu da Inglaterra, que ele começou esse projeto em 2019 e é um site completo com toda atualização quando as informações aparecem sobre o SEA, sobre o Society of Explorers and Adventures, tá? Que legal. Bem, voltando, o site é o máximo. Eu falei com o Daniel ontem, ele colocou mais uma página lá. Gente, é absurdo. Então é a jungleskipper.com. Mas voltando ao It's a Small World. Por quê, gente? Tirando Marty Sklar, que pra mim, nossa, Marty Sklar, o que foi presidente do Walt Disney Imagineering durante tantos anos. Eu troquei e-mail uma vez com ele, eu penso seriamente em moldurar o e-mail que ele trocou comigo, sério, assim, nossa. Acho justo. Né? Tony Baxter, mas assim, uma das Imagineers pra mim, que eu adoro, leio tudo sobre ela, é a Mary Blair. Mary Blair foi responsável por diversas coisas da história da animação Disney, desenhos conceituais de Alice, de tantos desenhos, e Peter Pan, mas ela foi responsável por muitos dos desenhos conceituais do It's a Small World. E por isso que o Fantasyland, para mim, tem um lugar especial no coração. E só lembrando que esse ano completam 80 anos, né, da vinda de Disney e da equipe em 1941. Eles vieram fazer a tour da América Latina, né? Política de boa vizinhança e tal. E eles vieram ao Brasil, ao Rio, ao então Cassino da Urca, foram a Petrópolis. E tem várias fotos da Mary Blair, do marido dela, do Lee, Disney e tal. Eu moro aqui no Flamengo, no Rio de Janeiro. Aqui, 3 blocos da minha casa, tem um lugar onde, não sei se você já viu nessa foto, que é o Disney, assim, literalmente jogado na areia, assim, com uma câmera fotográfica, tirando uma foto, aqui no Rio. É assim, pertinho da minha casa. É bom lembrar isso, né? 80 anos da vinda do Disney, e tem até eu não sei, acho que não tá ainda não, do Disney Plus, que é Walt and El Grupo, que é o grupo, foi o nome que eles se deram quando eles vieram de bagunça, todos juntos à América Latina, se deram o nome de El Grupo. Então é Walt El Grupo, que tem esse documentário muito legal. Então por isso, gente, tá em Fantasyland, Mary Blair, pronto, acabou. Nesse ponto, né, até pra quem, acho que, eu não lembro se no Imagineering Story que tem lá na Disneyland aparece os desenhos conceituais iniciais da Mary Blair, da Small World, da Disneyland. Nesse ponto, na fachada, especificamente falando do Small World, a versão da Disneyland, mas dá um cacete do Magic Kingdom. Aquela fachada é linda do Small World ali. Nossa. Sem dúvida. Nem falo. À noite ainda, que eles iluminam ela com várias lâmpadas coloridas e tal, cara, fica incrível aquilo. Não, aquilo me marcou muito. Na Disneyland, que o trabalho da Mary Blair pode ser, acho que visualizado em toda a sua glória ali na fachada do Small World. É engraçado vocês terem falado isso, gente. Eu fiquei muito emocionado a primeira vez que eu fui ao Small World da Disneyland,
Lembro que eu peguei o celular, liguei pra minha esposa, falando, gente, eu estou aqui em frente ao It's a Small World criado por Disney. Lembrando, né, gente, que na inauguração, o Disney tinha crianças de vários países, eles jogaram água de vários rios de vários países, né, no canal ali do It's a Small World. Assim, é que você falou, Carlos, é assim, muito emocionante o It's a Small World da Califórnia, né? Muito emocionante mesmo. E o trabalho da Mary Blair tem umas coisas muito loucas, né? Tem um restaurante na Fantasyland da Disney de Paris que tem um mosaico no chão. Não é mosaico, esquece. Tem sabe aqueles pedacinhos de azulejo de várias cores montando um chão? E aí eu fui fazer uma visita guiada na Disney de Paris. Aí eu pedi pro guia parar. Vamos parar aqui, ele. Ué, por quê? Aí eu até expliquei pro guia, falei, você tá vendo esse chão? Ele, o que tem esse chão? Cheio de, né? Falei, olha só, esses pedacinhos de azulejo, eles são os resquícios, assim, tipo, entulho de obra de um painel que a Mary Blair tinha em Orlando e que aproveitaram aqueles pedacinhos para fazer o chão da entrada do restaurante. Caramba. Então, assim, tem a Mary Blair em tudo quanto é lugar. Que legal. Nossa, incrível. You've come to the right place. This is our Imagineering department. It is here where we dream up all the future things for Disneyland. Bom, agora vamos falar um pouquinho de Epcot, né? Na cronologia aqui, né? O segundo parque que a gente quer abordar, o Epcot. Em termos de storytelling diária, eu acho que o Epcot, ele, especialmente ali no Future World, que vai mudar de nome muito em breve pra World Celebration, outras coisas lá, agora que ele tá na fase dele de Walcott, que só tem parede de obra lá, demolição. Né? Muito bom. Não conheço esse teu Walcott. Walcott. Ali, quando o Bruno foi lá, né, quase logo depois que o parque tava inaugurado, ele que tinha aquela visual mais, acho que ela queria representar aquela ideia de uma feira mundial permanente, uma coisa assim, mais indicando coisa de futuro e tal, de progresso. Eu acho que hoje ele perdeu muito disso. Mas eu tenho sempre a impressão de que os pavilhões dos países ali no World Showcase mostram uma evolução no Imagineering, no storytelling, na forma de criar áreas temáticas, de criar áreas que representam um outro lugar e contar a história daquele lugar. Eu acho que dentro de tudo que a Disney tinha feito até então, o Epcot pra mim ele já é um salto bem considerável, né? Você pega o pavilhão da Itália, o pavilhão do Marrocos, você pega aqueles pavilhões todos que representam ícones e locais existentes, a quantidade de detalhe que eles colocam ali é algo muito impressionante e já mostra uma evolução clara do Imagineering na hora de contar a história, na simples imersão de você estar naquele ambiente, né? Assim, gente, falar do Epcot pra mim é simplesmente falar de mim, literalmente, né? E assim, acho que vale lembrar, né, pra quem não sabe, que o Disney tinha, não era uma ideia, a área toda de Orlando, essa imensidão, foi comprada para ser a Epcot. O que é a Epcot? A cidade, né, que seria uma cidade-comunidade experimental do futuro, em que seria uma cidade mesmo, com todas as tecnologias. E aí o que aconteceu? Disney morreu, né? E aí, nessa cidade, haveria, muito a contragosto dele, haveria uma nova Disneyland. Ele não queria, mas aí convenceram ele que teria uma outra Disneyland. E não tinha essa ideia do Epcot Park. Quando ele morreu em dezembro de 66, isso aqui é muito legal, né, gente? Que é assim, a parte assim, mais emocionante do Imagineering, mesmo as pessoas que trabalham na Disney. Eles continuaram com a ideia. A gente não vai fazer cidade, a gente vai fazer o quê? Bem, então vamos fazer um parque. Aí, durante muitos anos, no raiar dos anos 70, acho que até 75 mais ou menos, o Parque Epcot eram dois. Tinha um projeto que era o que a gente conhece como o Future World, em outro projeto que é a World Showcase. Durante muito tempo ficou assim. Eles estavam quase enlouquecendo, sem saber o que fazer. Um belo dia, literalmente, com o Martin Sklar junto, eles disseram que foi isso, tá? Realmente foi isso. Cara, vamos juntar os dois. Aí, pum, juntaram. E aí surgiu o Epcot que a gente conhece. Sim. Então, assim, acho que a mágica de contar a história já é essa mágica de contar a história pro mundo de que aquilo, nasceu um parque só. Não foi assim. Exato. A gente, há muito tempo atrás, a gente fez um episódio exclusivo do Epcot aqui, a gente até contou essa história realmente, que eram 2 parques, 2 ideias, e falava, junta suas mãos, né? Put your hands together. Só que assim, em termos de storytelling, especialmente falando do Future World, hoje eu acho que o parque perdeu muito do que ele tinha inicialmente, que era essa ideia de feira mundial, que é essa ideia de contar sobre futuro, sobre novos desenvolvimentos de tecnologia, né? De se ensinar coisas, né?
o edutainment, né, deles, que era a educação misturado com entertainment, né? Então, hoje o parque perdeu demais aquela identidade original. Então, eu acho que hoje, em termos de storytelling diária, o Future Road já não tem mais a mesma pegada que tinha originalmente. O que você acha, Carlos? Porque depois eu vou contar, né, gente, qual foi a minha experiência no 82. Claro. Né? Mas, Carlos, o que você acha? Realmente essa coisa de juntar os dois torna ele um parque um pouquinho esquizofrênico, realmente, como... Adorei, esse mesmo. Até aqui uma coisa, a partir dali é outra, mas eu adoro Epcot, assim, acho que quanto mais velho você fica, você passa a apreciar mais ainda a área do World Showcase, né, que, pô... Tanto é, Carlos, que a gente divide normalmente o nosso dia em dois, a gente aproveita das duas metades... bem claramente dividido em dois momentos diferentes do dia, normalmente quando a gente tá lá, né? E a parte do World Showcase também permite que exista trilhões de detalhes e coisas interessantes, né? Por si só, né? Por serem representações de países. E a outra área também, a área do Future World, que vai mudar pra caramba agora, ela sempre passou por muitas mudanças, né? Então acho que é uma coisa que também tá em constante evolução, assim. É um parque que muita gente não gosta tanto, mas eu não consigo dizer que eu não gosto. Eu gosto pra caramba do Epcot. Não dá pra não gostar. Gente, eu fui. A primeira vez que eu fui, eu tinha 16 anos. Aliás, a correção, eu tinha 6 meses de parque, não tinha 9. É de 1º de outubro de 82, eu fui em julho de 83. Vale contar, né? Porque foi testemunha ocular da história. Cara... Eu adorava, era fascinado, não adorava, era obcecado pelo Epcot. Eu atormentei a existência do meu pai para poder ir, atormentei ele, não, vai. Aí eu fui, em julho de 83. Só que assim, a galera que foi comigo, de adolescente também, odiou o Epcot. A Universe of Energy, as pessoas queriam sair correndo de lá. As pessoas queriam voltar pro Magic Kingdom imediatamente. Assim que a gente entrou, foi naquele centro na loja da Kodak que tinha debaixo do Spaceship Earth, foi comprar um filme e tal, a galera foi direto pro México. Eu tinha acabado de entrar, gente, eu já sabia o mapa do Epcot de cor. Aí eu fui direto pro México, porque eu já sabia onde era. Mas assim, eu experimentei coisas ali, gente, em 83, touchscreen, você tocar na tela, em computadores, isso é patético falar isso hoje. 83 isso não tinha. Então, assim, naquela época você podia ter contato com tecnologias que realmente, e esse era o barato do Epcot, era além dos animatronics, que era assim, a tecnologia Disney que você via, mas você não tocava. A tecnologia ali do Epcot era uma tecnologia que você tocava, o Journey to the Imagination. Tinha uma parte lá que você pisava no chão com luz e fazia música. Gente, isso é tecnologia na veia, né? Então, assim, Felipe, Carlos, eu acho que um pouco dessa ideia nova do Future World se transformar em várias áreas, alguma coisa World, não sei o que é World, né? Várias áreas, eu acho legal, pelo o que eles estão vendendo, uma celebração, né, do ser humano, vamos dizer assim, né? Eu acho a ideia legal, foi o que o Carlos falou, gente. Tem um borogodó naquele parque que ele conquista todo mundo. Mas se o Future World não der certo, gente, vai ter sempre uma tarde inteira para você ficar rodando ao longo da Friendship Lagoon, né? Para você ver todos aqueles países, gente. A coisa mais deliciosa do mundo é andar aqui ao longo em torno daquela lagoa. E as imagens que se consegue, que se vê, os pôres do sol. Agora que nessa pandemia, que eu tô fissurado em ver esses bloggers que moram lá, nossa, eles conseguem umas imagens daquela região ali que, meu Deus, é muito lindo, muito lindo. E toda aquela coisa da passagem lá pro Boardwalk por trás, não, eu acho incrível, E uma coisa que eu até já falei aqui em uns outros episódios, assim, o quanto, especialmente ali no World Showcase, é gostoso de explorar esse parque. Não importa quantas vezes você já foi, você sempre acha um cantinho, alguma coisa, um detalhezinho, algo que você não viu ainda, que você não conhecia ainda, sabe? E os pavilhões dos países são incríveis. Pra mim, eles mostram justamente o que eu já tinha falado. Essa evolução da Disney em representar, em fazer, em construir uma área que te conta uma história bem única ali, né? Então, aquela história ali, você tá ali dentro do pavilhão da Alemanha. Porra, você tá ali, você tá no meio ali da Bavária,
Bavária. Você sabe, você sente o cheiro, você quer tomar uma cerveja, sabe? Quando você tá ali no pavilhão da Itália, que você vê a torre, parece que você tá realmente ali em Veneza e tal. E, cara, cada vez que você vai lá, você vai entrando mais fundo naqueles corredores, você vai explorando, você vai achando mais coisas, você vai achando uma outra lojinha, você vai achando uma outra vendinha de uma outra comidinha que você não conhecia. E, putz, é muito legal isso. A China, né? Vendo o filme da Mulan, live action, eu só lembrava do pavilhão da China no Epcot. Uma outra obra-prima para mim de Imagineering, já que tô falando de storytelling, é estar dentro da pirâmide do México e ser aquele Putz, perfeito. México à noite. Gente, um dos sonhos que eu tive, que da última vez que eu fui a Orlando, em 2016, um dos sonhos que eu tinha era almoçar num restaurante ali dentro da pirâmide. Gente, aquela sensação você tá na beira do Rio del Tiempo, né? O original ali, que tem agora os Três Cavaleiros. Né? O original, a atração original era o Rio del Tiempo. Que tem os Três Cavaleiros, e aquela venda, aquelas lojinhas, e tudo escuro. E o vulcão, gente. Gente, eu fiquei séculos olhando para aquele vulcão para tentar entender que tecnologia era aquela porque cada erupção não era igual à outra. Eu comendo lá, a comida mexicana, olhando, tentando entender. Gente, não tem experiência igual a do México, por exemplo. E o que vocês comentaram, o que é a Itália, né, gente? O que é a Itália? Você andar por ali. E agora a França, né, gente? A França com a expansão, né? Exato. Eu vi fotos lá da expansão que abriu lá, onde vai ter a entrada da nova atração do Ratatouille. Tá lindo. Tá linda aquela área ali. Parece que você tá nas ruas da França mesmo. E eles criaram um corredor gigante, né? Um corredor que você fala, caraca, como é que fizeram isso aqui, né? Muito legal. You've come to the right place. This is our Imagineering department. It is here where we dream up all the future things for Disneyland. Bom, e Hollywood Studios? Lembrando que é um parque que ele foi criado originalmente, né, pra contar a história da produção, né, originalmente era o MGM Studios, e a ideia dele era mostrar os bastidores das produções, ele queria também servir como um estúdio de cinema e tal, e meio que tudo isso foi meio que morrendo ao longo dos tempos, assim, né. Hoje o parque tem uma outra filosofia, uma outra proposta, mas é o meu parque favorito da Disney, é o meu top, assim. Eu adoro, por exemplo, aquela sensação de estar andando na Sunset Boulevard, que é aquela rua onde você entra pelo parque, aí você vira à direita, aquela rua que vai dar lá no final na Torre do Terror. Aquilo ali, eles conseguiram pegar naquele pequeno trecho e eles dão um ar, uma sensação, uma vibe de Los Angeles clássica, de era de ouro do cinema, de Hollywood, com a arte dos prédios mesmo, que lembra aquelas arte deco dos prédios de Hollywood. Tem alguns prédios que são representados ali, icônicos, reais, parecidos, né? Então tem o Carthay Circle ali, o nome daquelas vendinhas ali que tem na esquerda, por exemplo, onde tem os restaurantes, tudo remete a nomes reais de coisas que existem em Los Angeles, né? Então a sensação ali daquele parque, de você estar entrando a música, aquele jazz que fica tocando no fundo, aquele não é Foxtrot, eu nem lembro qual que é o nome daquele estilo musical que toca naquela rua, mas aquilo te dá uma sensação de te transportar para uma era clássica e charmosa de cinema de Hollywood. Eu acho incrível aquilo, o que o parque consegue fazer com a gente naquela área específica. Cara, Felipe, você sabe que eu não gosto. Você não gosta? Eu não gosto de Hollywood Studios. Assim, cada coisa que você falou, assim, todo mundo que fala que gosta, eu ouço com o maior respeito do mundo, porque eu entendo o que você fala. Assim, tem lugares tipo o Baseline Tap House, que é aquele café que foi inaugurado há 3, 4 anos. Tem campos ali. Gente, aí falando agora, né, eu conheço o Galaxy's Edge da Disneyland da Califórnia, mas, pelo amor de Deus, tem a Galaxy's Edge ali, Hollywood Studios. O que eu percebo, assim, que é um celeiro de atrações que foram até para outros parques. O Tower of Terror, né, que surgiu ali e tal. Então, assim, eu respeito muito o Hollywood Studios. Mas, assim, Felipe, eu entendo o que você fala, mas eu não curto muito não, sabe? Não sei, Carlos, o que você acha? Não, eu gosto bastante, assim, eu conheci Los Angeles e me apaixonei, e aí voltar pro Hollywood Studios depois e ver aquilo ali, eu acho bem legal, eu gosto bastante. Por exemplo, por mais que é uma atração que nem o Aerosmith seja, ok, é uma banda, não tem nada a ver, mas assim, né, Carlos, eu acho que surgiu em Los Angeles, então acaba que
e junta tudo, as coisas parecem que se encaixam ali, especialmente naquele trechinho ali. Pra mim, aquele pedacinho eu acho muito charmoso. Tá certo que ele não é nem original do parque, né? A gente tá tentando seguir numa ordem cronológica aqui. A Sunset Boulevard, especificamente, ela abriu muito tempo depois. Mas eu acho uma área que te conta uma história, e pra mim ela sempre conta essa história de era meio de ouro, assim, dessa área, uma história de uma Hollywood charmosa, sabe? Não, e o Hollywood Tower of Terror, eu acho que ele tá super bem ali, porque ele parece aqueles hotéis antigos e às vezes até decadentes, né, de Los Angeles, que são antigos, mas eles... Hotel Cecil, sei lá, aquele hotel lá. Nossa! Né? Então, eu acho muito legal. Até isso combinou, né? Sim, com certeza. E ele perdeu um pouco a ambientação quando acabou o Great Movie Ride, né? Mas eu entendo que ficou datada, né, a atração, né? E pelo menos eles mantiveram a fachada do Chinese Theater como ela é, então isso é muito legal. O Felipe até contou num dos episódios, acho que foi o do parque, que quando eles precisaram reformar o Chinese Theater, eles recorreram às plantas do Hollywood Studio pra saber como é que era, né? Eles fizeram uma réplica tão perfeita que os caras precisaram pedir pra Disney o projeto arquitetônico deles lá. Eu até, por exemplo, eu gosto hoje mais dele sem o chapéu, né? A Ju não tá aqui pra defender o chapéu, que ela adorava o chapéu do Mickey Feiticeiro ali na Praça Central, mas eu prefiro aquele visual do Chinese Theater, porque ele combina mais com esse clima da rua de entrada principal e da Sunset Boulevard, em criar essa ambientação que te leva pra essa Hollywood charmosa, sabe? Eu também prefiro. Agora, o que eu queria comentar, assim, o que é muito representativo do Hollywood Studios, né? Falou do Hollywood Tower of Terror, do Mickey e Minnie's Runaway Railway, que tá no lugar lá do teatro chinês, né? Que é o Kevin Rafferty. Não sei se vocês já ouviram falar dele, que é o... Não sei se fala Rafferty ou Rafferty, não sei. Que é o Imagineer que está se aposentando agora de muito tempo também. Ele é responsável por muitas coisas, inclusive Cars Land. Ele é responsável lá no California Adventure. E ele lançou ano passado um livro bem legal, mais um livro que eu recomendo, não tem em português ainda, mas que é Magic Journey, My Fantastical Walt Disney Imagineer Career. E então acho que vale a pena comprar, sabe? É um livro que é bem divertido, ele é bem engraçado, o jeito dele, e ele conta todas as histórias, sabe? Da Hollywood Tower, de Cars Land, de Mickey Minnie's Runaway Railway. É bem legal. Esse nome é de ferrar, gente, né? Runaway Railway. Trava-língua é legal, né? O resto do Hollywood Studios, a gente não vamos entrar ainda nas áreas mais novas, porque a gente tá tentando seguir uma ordem cronológica aqui, né? Então, depois a gente volta aqui pra falar dos dois grandes novas áreas lá do Hollywood Studios, mas o resto do parque, que ele tinha aquela cara de estúdio de cinema mesmo, ele não tem muita história pra contar. Ele queria dar desde do começo, o parque queria dar essa cara de produção, de estúdio de produção. E eu acho que ele tem bem essa cara, né? Especialmente quando a gente passa ali na frente do Sci-Fi Dining, ou então tem o Backlot Express lá, com aquele restaurante que tem lá no canto. Então, eu sempre senti que realmente o parque, ele tinha essa cara de estúdio. Eu não sei se isso é um storytelling muito preguiçoso, às vezes, né? É um recurso que a Disney usou, assim, de uma forma até muito preguiçosa, por exemplo, em parques meio mal falados, que nem o Walt Disney Studios lá de Paris. Mas ele, assim, a parte que tem aquela cara hollywoodiana mesmo, que é mais ali a rua principal, a Sunset e a Praça Central com o Chinese Theater, pra mim sempre transmitiu isso. O resto do parque, ainda não falando das duas novas áreas mais novas, pra mim ela não transmitia nenhuma grande história, assim. Era assim, ok, isso aqui tem a cara de um estúdio de produção e acabou. Era uma coisa mais simples. Talvez seja uma coisa muito fácil, né, de fazer, no sentido de que é aquilo ali e pronto, né? Mas é um pouco a filosofia, claro, guardada as devidas proporções dos países do época. Tudo bem que o país já é daquele jeito, é só reproduzir, né? Então, não é tão rico de detalhes, mas é mais ou menos a mesma lógica, né? É só reproduzir Los Angeles, né, do início dos anos 20, 30, né, e transformar o parque com aquela cara. Sim. Você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no Passaporte Orlando e quer se tornar um colaborador e ajudar a gente aqui a manter o podcast seguindo firme e forte? Baixe o aplicativo do PicPay no seu celular, abra sua conta e assine um dos nossos planos para se tornar um colaborador do Passaporte Orlando e receber recompensas individuais e também ajudar a bater a meta das recompensas coletivas para termos um episódio extra por mês.
Bom, daqui a pouco a gente volta pro Hollywood Studios, agora a gente vai pro Animal Kingdom, que eu acho que, obviamente, por ser o parque mais novo da Disney, mais recente, lá no Walt Disney World de Orlando, eu acho que ele é o mais rico em termos de história que é contada nas áreas, né? Especialmente ali, quando a gente fala das áreas que representam continentes, né? Por exemplo, tem a área da África, tem a área da Ásia. Essas áreas temáticas do Animal Kingdom, elas são riquíssimas em decoração para te ambientar naquele país, naquele local, até melhores do que, por exemplo, eles já tinham feito no Epcot nos pavilhões. Porque os pavilhões do Epcot, eles são mais certinhos, mais bonitinhos, mais arranjadinhos. Agora, quando, por exemplo, você tá ali no meio daquela região da África, onde tem a entrada do restaurante, tem os banheiros e tal, onde tinha aquele palco que tinha as bandas que ficavam se apresentando, você começa a olhar a ambientação em volta, os prédios, tudo, você vê que, assim, não são marcos, não são prédios históricos, nada muito reconhecível, mas são prédios normais, que tem rachadura na parede, que tem um gato elétrico ali puxando um monte de fio do poste, sabe? Ali, você sente que você tá realmente... Eles estão querendo te colocar no meio de um país africano, talvez genérico ali, falando de uma forma até meio preconceituosa minha, mas é isso que eles tentaram transmitir pra nós ali que estamos visitando. A mesma coisa na Ásia, quando tem as bandeirinhas lá do Tibete, não sei o que. Então, cara, eu acho que eles contam, né, eles decoraram esses ambientes, né, especialmente falando de África e Ásia ali, de uma forma tão incrível que você se sente realmente transportado e você nem percebe que eles fizeram isso com a gente, sabe? Eu acho que é de uma das imersões mais naturais e mais, assim, impressionantes que a gente tem nos parques da Disney, por ele ser muito diferente, por ele ter muita natureza e por ele reproduzir fielmente esses continentes que você mencionou, né? Eu acho que realmente o Animal Kingdom, ele realmente te leva para outro mundo, assim, é muito bem feito. É muito perfeito. Gente, o Animal Kingdom é um surto absurdo, genial. Lembrando, mais uma vez, falando de um Imagineer que vai se aposentar esse ano, que é o Joe Rohde. Já se aposentou. Acho que... Não, ele se aposentou? Já se aposentou, já até arranjou outro emprego, já. Foi trabalhar com um projeto de espaço, né? De espaço, de espaço, né? Verdade. E assim, foi um surto, né, dele. Eu sempre falo que Animal Kingdom, em 3 etapas, né? Primeiro, esse surto foi... Gente, agora o parque tá lá, os animais lá, assim, tem um bando de gente que continua a perguntar, sério, né? Se os animais que estão lá, eu entendo quando as pessoas perguntam se são animatronics ou se são animais de verdade. Porque, gente, vamos ser sinceros, se você olha pra nem tem um bando de robô, claro que você vai perguntar, e assim, aquilo é um milagre, o projeto em si. Então, tem toda uma história de vender a ideia, o Joe Rohde à frente e tal, do parque, depois de, dentro dessa realidade, que na verdade é um imenso, coloque aspas aí, né, gente, zoológico, acho que nem cabe essa palavra, mas só para entender, né, que os animais ficam lá. Depois disso, você colocar aí atrações no meio disso tudo, né, e aí depois, o milagre de você simplesmente entrar lá, ver tudo se junta, achei que isso é tudo natural, né? Uhum. Eu lembro bem que a última vez que eu estive lá, que eu saí tarde da noite indo jantar no Tiffins, um restaurante que fica pertinho da entrada da Avatar, né? E aí eu saí, o parque estava fechado. Gente, eu fui andando, eu morava, assim, o último lugar do mundo que eu estaria era na Flórida, nos Estados Unidos. Com certeza eu estava numa floresta tropical, sabe? Assim, e é o que o Carlos falou, é um nível de imersão não tem igual. E é uma imersão orgânica. Ali eu acho que é meio que um ápice ali do Imagineering de te colocar numa imersão, de te contar a história daquele país e você não percebe que eles estão fazendo isso com você, sabe? Porque sei lá, a gente brasileiro, a gente tá acostumado a andar numa rua e ver uma casa que tem ali uma pintura caindo, um reboco meio mal feito e tal. Então, quando você passa por uma coisa similar lá no meio do parque, você fala, isso aqui é normal. Só que você não percebe o quanto aquilo lá foi feito com cuidado pra te dar pra te enganar. E aí é o que mais me impressiona nessas áreas lá do Animal Kingdom, né? O brilhantismo todo do Joe Rohde ali, como líder do projeto do Animal Kingdom, realmente é impressionante. E você vê o chão, né? Às vezes você vê o chão, tem marcas de pisadas de animais, ou então tem
plantas ali meio que incrustadas ali no concreto. Então, eles fizeram tanta coisa ali que tá tão organicamente costurado ali naquele ambiente e você não percebe o quanto aquilo tá te trazendo pra dentro da história e você não se liga nisso. Até que você, opa, peraí, tem um negócio diferente ali. E o milagre de você conseguir colocar também, né? Porque lembrando que o projeto original do Animal Kingdom, até a primeira logo do Animal Kingdom tinha uma silhueta de um dragão, né? Porque teria a Beast, acho que era Beastland, não lembro, a Beast alguma coisa que seria... Beastly Kingdom. Beastly Kingdom, que era a área para seres fantásticos e tal. E aí você não estranha hoje, de repente, óbvio, né? Porque tem uma parte lá de Avatar. Uhum. E você também não estranha isso, né, Felipe? Então, assim, cara, assim, orgânico é na veia, né? É aquilo ali, né? Exato. E assim, até antes da gente falar do Avatar, tem uma área que eu acho que ela é tão subvalorizada no Animal Kingdom, e as pessoas não percebem o quanto ela tem de história nela, e é uma história muito legal, que é a Dinoland USA. Uhum. Porque a Dinoland USA, ela tem uma cara de área temática que foi feita meio às pressas, e vamos fazer um negócio mais simples, mais baratinho, porque realmente ela foi isso, né? Eles tinham o projeto original, justamente por causa da história do Beastly Kingdom, eles estavam gastando muito dinheiro no Beastly Kingdom, aí mandaram segurar, e junto com a construção do Animal Kingdom, eles estavam projetando outros parques ao redor do mundo, na Califórnia, era o Walt Disney Studios lá de Paris. E a área toda, ela foi tendo o seu orçamento diminuído da Dinoland USA e tal, e hoje ela tem aquela cara de roadside attraction, né? Uma coisa bem, bem americana, esse negócio de roadside, de atração de beira de estrada. Uhum. Mas isso é exatamente o que eles queriam te transmitir. E a história dessa área é incrível. Você pensa, poxa, mas tem uma atração que é o Dinosaur, que eles falam que é o Dino Institute, que é um instituto meio esquisito. Aí você tem aquele parquinho de diversões ali, com brinquedos meio de parque de beira de estrada, e as coisas meio que não fazem... Aí tem o Boneyard, que é uma coisa mais de brincadeira. Mas quando você descobre a história da área inteira, tudo aquilo faz um sentido inacreditável. Felipe, porque eu acho que onde a ideia do edutainment do Epcot lá no raio dos anos 80, que a inauguração falhou logo no início, né? Vídeos de meus colegas lá em 83 querendo fugir do Epcot. Eu acho que no conceito inicial do próprio Animal Kingdom, desde o início eles acertaram tudo isso que você falou aí, né? Exato. Né? Acho que e a Dinoland acho que é o outro exemplo disso. Como você, querendo ou não, você acaba aprendendo. Gente, pra criança, é uma land, uma mini land absurda de boa, né? Uhum, exato. Né? Então, por exemplo, você tem ali você até tem uma estradinha ali que cerca da Dinoland USA, e ele realmente tem umas placas, como se tivesse uma coisa aí, ele realmente fala que é um roadside attraction, então tem todo aquele parquinho da Dinoland USA. E aí tem uma loja, que é a loja do Chester & Hester, que você vai ver, tem umas bombas de gasolina antiga lá e tal. E aí você descobre que o Chester e Hester era um casal que descobriu um osso enterrado quando eles estavam lá fazendo a obra do posto. E aí nisso veio o Dino Institute, se inseriu ali, e ali eles têm uma universidade no Dino Institute. Então você tem, por exemplo, o Restaurantosaurus, que era uma área antiga de alojamento dos estudantes. Cara, que é um puta restaurante, né? temático que eu tô falando, né? Sim. Que eram os estudantes que que estudavam e trabalhavam no Dino Institute. E aí o Chester e Hester criaram aquele ambiente meio que pra ser uma parada de turista mesmo. E o Boneyard, onde tem uma brincadeira de criança, é o local da escavação. Então tudo isso tá ligado, essa história é incrível. E você vê, por exemplo, no telhado do Restaurantosaurus, você vê umas cadeiras e umas bolas e umas tabelas de basquete, tudo porque era alojamento de estudante universitário. Então tudo ali faz sentido com essa história. E você tem quadros de aviso espalhados ao redor dessa área, falando das atividades do campus. Então você começa a ler os bilhetes que tem lá, são engraçadíssimos. Tudo falando desse ambiente meio de campus de universidade, que com o trabalho, com os caras que trabalhavam no instituto, agora estão trabalhando nos parquinhos ali de diversão pros visitantes, como uma roadside attraction. Então, essa área ela é tão rica em história e quase ninguém percebe isso, porque você tem que olhar pra cima, você tem que tirar a cara do celular e olhar e ver tudo isso e começar a procurar pistas e tal. E é uma área muito subvalorizada e, assim, dentro de toda a limitação financeira que os Imagineers tiveram pra criar essa área, eles criaram em volta disso uma história inacreditável que tá nos detalhes. E, putz, é muito, assim, é interessante e é triste às vezes como pouquíssimas pessoas notam isso que estão em volta delas ali na Dinoland USA. E é um dos principais exemplos que me gerou a vontade de fazer esse episódio
hoje. Nossa, é uma área mesmo subestimada, né? Por que vocês acham, assim, que a Disney faz tanta questão e cria tantos detalhes em cima de uma área que talvez eles já soubessem, né? Que não ia ter essa valorização toda que ela merece, né? O que é esse a mais que a Disney faz que transforma áreas que aparentemente não tem nada demais numa coisa tão incrível, com tanta história, né? É o que eu acho, assim, Carlos, isso vendo, baseado na literatura sobre Imagineering, que desde o início isso tem, assim, no papel, é a ideia de que os parques, eles existem para você voltar e voltar e voltar, né? E uma vez que você foi, se não tem tanta camada de história, você já viu essa história. Quando tem tantas camadas, tantos detalhes e tantas coisas, foi o que aconteceu comigo. Até 2000 eu não sabia da existência do Imagineering. E aí eu comecei a notar, falei, como você levantando camadas mesmo, viu? Camadas de história. Você vai voltando, você vai vendo detalhe, é a cadeira, e a cesta de basquete, e é o recado, sabe? E aí você vai dar vontade de voltar, né? Você vai costurando a história. É verdade. Inclusive, no documentário do Disney Plus tem, não me lembro qual é o Imagineering, se é o Tony Baxter, que tá falando ali na área do Frontierland, e fala exatamente isso, que os parques são feitos para você sair meio que aquela sensação de não conseguir ver tudo, tá faltando, né? Puxa, que pena que eu não consegui, pra você realmente querer voltar, né? Eu achei isso muito interessante, que é feito de propósito, né? A gente que, coitado, brasileiro, que quando vai lá, leva isso super a sério, né? Tenta fazer tudo que pode, nunca consegue, mas isso é uma coisa que eles, né? Que até pra quem mora lá, eles fazem mesmo de propósito pra ter essa falta de saciedade, né? Pra você querer voltar. Não, mas eu acho que é isso mesmo. E assim, os Imagineers, cara, eles, hoje em dia, especialmente quando a gente vê um documentário que nem o Imagineering Story no Disney Plus, você nota o quanto, né, quando você fala de Imagineer, você acha que é só um engenheiro calculista, mas não, Imagineer pode ser um contador de história, pode ser um compositor musical, pode ser um decorador, pode ser um designer. Então, todas essas pessoas que são envoltas, né, no processo criativo de tudo, eu acho que eles têm uma vontade de criar tão grande que não basta pra eles criar uma montanha-russa, eles têm que botar alguma coisa lá que justifique ela. Eles não ficam satisfeitos em simplesmente ser um trilho, eles têm que fazer de alguma forma com que aquilo se encaixe dentro de uma história maior. Então eu acho que vai muito da paixão mesmo desses caras que criaram tudo isso, de realmente de falar assim, cara, não é suficiente, eu preciso de mais. É até um pouco da minha resposta pro que você perguntou, sabe? E vale lembrar, né, gente, que Imagineering já tem mestrado, tá? Alguns anos. Mestrado em Imagineering, lembrando que Imagineering não é uma propriedade da Disney, é uma disciplina, né? Hoje, há muitos anos já, e acho que da Breda, University of Applied Sciences, é na Holanda, se eu não me engano, que fica essa universidade, e quem quiser se tornar mestre em Imagineering, dá pra ser. Aliás, é um mercado de trabalho muito, muito bom, né? Olha, vou me inscrever. You've come to the right place. This is our Imagineering department. It is here where we dream up all the future things for Disneyland. Antes de continuar aqui no Animal Kingdom, que a gente obviamente vai ter que falar ainda da Pandora, dentro da nossa cronologia a gente precisa dar um pulinho lá do outro lado dos Estados Unidos e falar do California Adventure. Como o Bruno até falou que é um dos parques que ele mais gosta, eu também adoro o California Adventure. A gente até contou recentemente a história do quanto esse parque complicado no seu primeiro lançamento virou o jogo e se tornou um dos parques mais incríveis da Disney no mundo. Ele tem muitas áreas temáticas, né? Nem todas elas têm realmente uma grande história pra contar dela, mas assim, especificamente eu queria falar da Cars Land e o quanto essa área foi uma nova fase no storytelling, no Imagineering, no storytelling, porque ali eles pela primeira vez pegaram uma área inteira em cima de uma propriedade intelectual, né, em cima de uma IP, que foi justamente o Carros, né, o filme Carros. Eles até então nunca tinham feito nada parecido, e foi a primeira vez que eles fizeram, e eles fizeram um trabalho inacreditável, porque aquela Cars Land é de babá, aquela área temática é linda. A primeira vez que eu fui lá, eu nem sou tão fã assim do filme, mas eu não acreditava no que eu tava vendo quando eu pisei naquele lugar. Eu acho incrível a Cars Land. Carlos, conhece? Já? Sim, eu fui lá, fiquei embasbacado, não só de dia como de noite, que ela fica com aquela iluminação maravilhosa. Exato. Eu adoro o primeiro filme do Carros, porque conta toda aquela história, né, da Rota 66, né, das cidadezinhas que pararam de ter o fluxo por conta da construção das grandes estradas,
paradas. Então, assim, aquilo ali realmente você entra, é meio que aquela sensação de estar no lugar que o Wizard World of Harry Potter e Diagon Alley te dão, é aquilo. Você entra e você, caraca, eu tô dentro do filme, né? E sem falar na atração Radiator Springs, que é sensacional, né? O test track turbinado, mas com storytelling, né? Então, eu acho aquela área fantástica. E uma coisa que eu achei interessante, que eu vi assim, que quando eles estavam projetando essa nova área, que o parque, ele sempre fala, a história do parque quer falar sobre a Califórnia. Então eles queriam já fazer uma área temática em volta dessas cidadezinhas de paradas na Rota 66. Então eles já estavam projetando alguma coisa dessa quando saiu o filme. Aí falou, poxa, então vamos juntar as duas coisas. Aí saiu aquela área, né? Eles já tinham uma ideia dessa brincadeira de cidadezinha, de parada de estrada, né? Com vendinha de souvenir, de placa, de carro, essas coisas. E o filme representa exatamente isso. Aí eles juntaram as duas coisas numa só. Acho que até mais mágico que isso, sabe, Felipe? Assim, o Kevin Rafferty, ele tinha um projeto para uma área de carros sem saber, tá? Então tinha como se fosse uma land mesmo, uma mini land com uma atração no meio de carros, só que ele não sabia que a Pixar estava desenvolvendo o filme Cars. Nossa, muito legal. Assim, a coisa foi mais mágica ainda. Aí quando ele falou que, tipo, não acredito nisso. Aí ele foi correr, ele foi pra uma reunião direto na Pixar, quando ele soube, pra conhecer o universo temático, os personagens do filme que estava sendo feito ainda, né? Então acho que é isso que é mais legal da história toda, né, gente? E o que você falou, gente, a imersão de Cars, acho que o Carlos comentou, chegar lá à noite, gente, você tá em Radiator Springs, sabe? Assim, acho que você tá no lugar, tá na cidade, assim, não tem outra definição. Acho que, mais uma vez, eu coloco aí, acho que é outra obra-prima de Imagineering. Sim, e foi a primeira vez que eles fizeram isso. Então, quer dizer, eles de pegar um filme, uma propriedade, né, uma história já, uma coisa existente, que não é um local, um país, né, uma coisa que eles já tinham feito anteriormente, e fala assim, não, vamos contar a história desse filme nessa área temática aqui. E eles contam de uma forma incrível, porque até como o Carlos falou, por exemplo, o filme tem aquela evolução que você vai passando pelo filme, a cidade tá meio decadente, não sei o que, e quando eles ganham mais o ânimo e tal, eles acendem os neons e fica com aquela visual incrível. Então, você vai durante o dia, é legal e tal, mas na hora que você volta à noite na área, que ela tá toda acesa, você tem aquela mesma sensação que os personagens têm no filme de, cara, que coisa incrível, vamos andar aqui nessa rua brincando e tal, e é muito gostoso, né? Essa área temática, eu acho, ela conta a história de uma forma incrível. E, bom, é o que o Carlos falou, não vou nem falar da atração, que a atração é uma das atrações mais incríveis que a Disney já fez também, lá, o Radiator Spring Racers, né? E a virada, né, Felipe e Carlos? Poxa, lembrando que 2001, quando o parque foi inaugurado, deu um ano, já era um imenso fracasso, né? Exato. Então, assim, a Buena Vista Street, o Cars Land, tudo que eles fizeram, sabe, de 2015, 2019 pra cá, ou foi 2015, o Grizzly Peak Airfield, eu fiquei hospedado no Grand California, né? Então a sensação de você sair... Nossa, você ficou naquele hotelzão legal lá? Fiquei hospedado no Grand California. Então, assim, a sensação de você, cara, você entrar no parque por Grizzly Peak Airfield à noite, então, gente, meu Deus do céu, é muito lindo. A entrada do parque hoje, ele tem aquela área de Hollywood, né? Ele tem a mesma vibe do Hollywood Studios. Eu acho que ele tem uma cara, uma sensação muito similar à do Hollywood Studios, aquela que a gente já falou ali, do Sunset Boulevard e tal. Então, por isso que eu gosto muito. Como o Hollywood Studios é o meu favorito, quando eu chego no California Adventure e entro naquela mesma rua, pra mim eu sinto a mesma sensação, né? É tão legal quanto. É, o próprio portão de entrada, né? O próprio portão de entrada que lembra aquele lugar lá famoso, que eu não sei qual é, que aparece até no filme Xanadu. Isso. Então é igual. Gente, assim, eu amo o California Adventure, assim, Buena Vista Street, pra mim, no meu coração, acho que eu sou mais Buena Vista Street até do que Main Street, comparando, né? Caramba. Eu não sei se vocês já jantaram no Carter Circle. Ao jantar no Carter Circle, no restaurante lá, gente, assim, eu amo a Buena Vista Street. Da última vez, foi 2019, pouco tempo, assim, eu ficava andando feito maluco de um lado pro outro, só pra ficar andando dentro do Buena Vista Street. Eu amo aquele lugar, assim, adoro. Que legal. E o que você acha, Bruno, que falta talvez no Hollywood Studios que não conseguiu te causar esse impacto igual, assim, que a Buena Vista Street causa? Coesão. Eu acho que não tem muita... A gente fala de história, são histórias isoladas no Hollywood Studios, sabe? E, Carlos, vou ser muito sincero, o California Adventure,
ele melhorou, é um milagre o que eles fizeram, só que tem histórias bem descoladas ali. O que eles fizeram a partir de 2012 pra cá, né, que é criar a história, o Disney chegando ali, né, nos anos 20 e tal, por isso é Buena Vista Street e tal, mas tem o que eles, né, que fizeram com Paradise Pier, transformando em Pixar Pier. Amo Pixar Pier, amo Lamplight Lounge, né, que é o restaurante ali que tem na entrada do Pixar Pier. Mas, cara, aquilo, pelo amor de Deus, peraí, assim, você acabou de entrar ali nos anos 20 do Buena Vista Street, aí você tá no Pixar Pier, o que tem a ver? Aí você olha pra direita, tem uma coisa bem Califórnia, mas assim, dos dias de hoje, que são os parques nacionais, Briggs Disney Pixar Field, e agora vai ter Avenger Campus, que é de repente os personagens da Marvel, entendeu, gente? Tá bem, costurando isso tudo, tá o quê? Califórnia. Tá legal, gente. Assim, eu amo o parque, quem sou eu pra falar agora? Sabe? Mas eu acho que o Hollywood Studios ele tem menos essa, sabe? Não sei. Mas é fato, né, gente? Vou colocar um do lado do outro pra mim. Eu acho que é um pouco da culpa da evolução do Hollywood Studios, que era aquela ideia de ser um estúdio de cinema e aí depois eles foram mudando, né? Talvez isso que não dá a coesão lá que a gente tem um pouco melhor no California Adventure, né? Eu tendo a concordar, apesar de ainda gostar muito do Hollywood Studios. Felipe, mas acho que eu sou exceção, sabe? Eu conheço mais gente que gosta do Hollywood Studios do que não gosta. Legal. Talvez não fizesse tanto sentido, porque realmente, como você mesmo falou, Bruno, o California Adventure, ele também tem umas discrepâncias doidas. O Pixar Pier, sem dúvida, ele tirou um pouco mais essa cara, né, de Califórnia, do California Adventure. Eu conheci com o Paradise Pier, não conheci com o Pixar Pier, então não sei como seria, mas... E aí tem muito essa coisa deles se apropriarem das propriedades intelectuais, né, pra justificar algumas atrações. Então acho que talvez tenha entrado aí, até com a questão do campus, do Avengers Campus e tal, esse movimento também que a Disney fez uns anos pra cá, de pegar as propriedades dela e usar mais nos parques, né? Tem até o medo do Felipe e da Ju de um dia Hollywood Tower deixar de ser Hollywood Tower em Orlando, como já deixou de ser lá na Califórnia. Então talvez tenha um pouco essa coisa, né? Do storytelling passar a ser das propriedades dela, né? De novo, você falou Hollywood Tower no California Adventure. De novo, a história de Joe Road, que refez aquele tema para Guardiões da Galáxia. A loja, gente, lá agora da atração, Mission Breakout, a loja, gente, só vende brinquedos, é o máximo, brinquedos dos anos 70 e 80. Cara, é o máximo a loja. Não sei se vocês conheceram a loja da Torre agora. Gente, falando de contar história, pelo amor de Deus, então assim, sabe, tinha aquele espirografe, que eram aquelas coisas que você desenhava com aqueles... Cara, sabe que eu falei que, gente, não vejo espirografe há séculos, eu chego aqui e vejo de repente, o máximo isso, né? Não, a transformação que eles conseguiram fazer da torre da Twilight Zone pra Torre dos Guardiões, que eu adoro. Eu sou... A torre do Twilight Zone de Orlando é a minha atração favorita número 1, ponto final. Legal. Mas por mais que eu ache ela incrível, a Torre dos Guardiões também, eles fizeram um trabalho inacreditável, que é tão boa a conversão que nem parece que eles tiveram que reaproveitar um brinquedo existente. Parece que ela é original daquele jeito, sabe? É muito louco. You come to the right place. This is our Imagineering department. It is here where we dream up all the future things for Disneyland. Bom, vamos voltar um pouco para Orlando agora, e eu acho que a gente já pode falar do próximo passo aí na evolução do storytelling de uma área temática, que é justamente a área de Pandora, The World of Avatar lá no Animal Kingdom. Eu até brincava que eu considerava ela como um aquecimento pra Galaxy's Edge, mas, cara, essa área, ela é incrível na história que ela conta, porque, assim, quando a gente falou do Cars Land, foi a primeira vez que a Disney fez uma área temática em cima de uma propriedade intelectual. É o mesmo filme, eles contam a história do filme que você já conhece ali. Na área de Pandora, eles foram além. Eles não estão pegando simplesmente o filme Avatar, já existe, e estão recontando a história. Eles estão continuando, muitos anos depois, o que a gente viu lá no filme. É aí nesse ponto que eu sempre me impressiono quando eu estou lá, porque quando você tá ali naquela área, visitando o ambiente ali, aquele vale de Moara, com aquelas pedras flutuantes incríveis e tal, você começa a notar coisas. Você, por exemplo, nota que existem estruturas, ruínas antigas, e você tem estruturas mais novas. E aí você vai ver o nome das pessoas que trabalham
nome da empresa que tá lá, que é a ACE, né, a Alpha Centauri Expeditions, não é a mesma que a gente viu no filme, que era a tal da RDA, que era Research, alguma coisa lá, que eram os caras que estavam querendo explorar o planeta e matar os bichos lá pra roubar o minério deles. Então você nota que as ruínas antigas estão com o logo da RDA antigo, então você percebe que era uma empresa que existiu, estava lá, mas não está mais, e outra veio no lugar e tomou. Então aquele pessoal ali que tá promovendo a exploração, digamos, ecológica do planeta, que é a nova empresa, que é a ACE, já tem estruturas mais novas e mais caprichadas e mais ecológicas e tal, mais orgânicas. Então, cara, isso tudo é só de você estar na área, você começa a olhar pra isso, você começa a notar essa história, e é muito incrível essa área. E eu nem falei da atração até agora, a atração é outro ponto. Gente, assim, aí de novo, né? Você pega quem? Joe Rohde, aí você junta com James Cameron. Nossa, duas mentes loucas. Eu assisti 2 palestras do Destination D de 2016. O James Cameron e o John Landau, que é o produtor, eles deram 2 palestras sobre... Gente, o James Cameron, palestra com James Cameron, assim, pelo amor de Deus, assim, o cara, você fica embasbacado, ele contando. Aí junto no mesmo palco, o John Rohde e o James Cameron, gente, tinha que sair Pandora, entendeu? E mais, eu acho que essa é uma land que ela ainda vai se ampliar. Porque lembrando, vem Avatar 2, 3 e 4 aí juntos, né? Tem três continuações juntas ao longo dos anos. Então, falando, né, Carlos, em propriedade intelectual, é uma propriedade intelectual que, meu Deus, depois que a Disney comprou a Fox, então, isso só vai... Eu acho que o que a gente está vendo agora de Pandora é só semente do que vai ser. Acho que vai ter muito mais coisa lá ainda. E uma coisa que eu e a Ju, a gente sempre brinca aqui no podcast, né? Star Wars é uma propriedade, é um universo que já tem um fandom gigante de muitos anos pra trás. Avatar foi um filme que fez um tremendo sucesso no cinema, mas ele nunca teve um fandom, como, por exemplo, tem Star Wars, como tem Harry Potter, como tem até o Carros ou qualquer coisa da Pixar. E mesmo assim, eles conseguiram fazer com que todo mundo fique louco pra ir nessa área. Mesmo que não seja um filme amado de paixão pelo fandom dele. É muito louco isso. E também tem, essa área também tem aquela questão do Cars Land, de você voltar à noite e ela muda. Ela tem uma outra cara, ela tem um outro visual mais incrível ainda, porque tudo isso junta com o que a gente viu no filme, né? Notem como essa área te conta essa história da evolução, do que a gente viu no filme pro que tá sendo feito lá agora. E quando você entra na atração da Flight of Passage, que você vê mais disso sendo desenvolvido, né? Daquela doutora lá, que tá lá pesquisando o ritual dos navios e tal. E, cara, é muito legal a história dessa área. É muito legal mesmo. É muito impressionante isso que você falou, né, que não é uma franquia que tem um fandom muito grande, mas eu acho que a competência, né, dos Imagineers da Disney e o selo de qualidade também da Disney, elas transformam qualquer área que tem um storytelling rico numa coisa que vai atrair as pessoas, né? Uhum. E a tecnologia e a ambientação, tudo isso as pessoas estão tão assim, já acostumadas com o Disney Way de fazer as coisas, né, de construir parques, que só isso já é uma chancela para saber que vai ser uma área imersiva, com storytelling, etc. Gente, lembrando, não tem ainda base de fãs forte, porque vem essas continuações aí. Então, assim, é uma base que agora vai ser construída, sabe? Até porque, lembrando, tem um universo temático aí muito reduzido a um filme só, né? Exato. Claro que foi um estrondo da maior bilheteria, acho que voltou a ser agora depois da exibição na China, reexibição na China e tal. Então, assim, tem muita coisa pra acontecer ainda, né, gente, nesse universo. Sim, com certeza. Mas é muito louco, né? Você já contar com as continuações que nem existem ainda, né? Pra saber do hype, né? Que vai ter. Você sabe que você tá na mão de um cara que nem o James Cameron, você pode ter certeza que vai ser coisa boa. É verdade. You've come to the right place. This is our Imagineering department. It is here where we dream up all the future things for Disneyland. Bom, e aí a gente volta pro Hollywood Studios para as duas áreas temáticas mais novas criadas lá. A primeira é a Toy Story Land, que eu acho uma área esquisita a princípio. Eu entendo o que eles tentam contar pra gente ali, mas eu acho que eles tiveram um orçamento muito reduzido ao longo do projeto, então dá a impressão que não é exatamente tudo que eles queriam que ela fosse, mas a ideia dela ali, se você percebe onde você tá envolvido ali, como se você tivesse reduzido ao tamanho de um dos brinquedos do Andy. A gente tá no quintal da casa do Andy, tanto que você olha em volta, assim, os muros todos parecem aquela cerca, né, cerquinha de quintal de casinha de subúrbio americana, e todos aqueles brinquedos montados ali em tamanho grande
hoje são as brincadeiras que o Andy fazia e a gente tá entrando no meio da brincadeira dele. Então, é uma área também, eu acho que ela é caprichada, mas eu tenho a impressão de que ela não atingiu, em termos de área temática, ela não atingiu o potencial todo que os Imagineers pensaram nela originalmente, sabe? Acho que é culpa do sol, né? Talvez. Do sol. Gente, assim, eu não tenho uma ligação especial com Toy Story Land. Eu acho a Toy Story Land do Walt Disney Studios de Paris levemente melhor, tá? Acho que só porque tem a Crushed Coaster. Não, mas não é Story. Não, é nos estúdios, mas não é na Land. Então, assim, eu gosto, mas... Gente, eu não sei, sinceramente. Você pode imaginar vários parques Disney com ligação, com criança e tal. Eu sempre vejo a Toy Story Land, isso acontece em Paris e em Orlando também, sempre com uma área que não se conecta comigo, mas nem com o meu lado infantil, sabe? Então eu sempre vejo assim, cara, de repente pra criança vai fazer sucesso. Não se conecta comigo porque é pra criança, sabe? Eu não sei. Mas se o Bruno viu Toy Story 3, o final de Toy Story 3, se ele também permaneceu impassível com o final. Não, eu chorei muito. Cara, eu chorei muito no final de Toy Story 3 e do jeito que eu dormi em Toy Story 4. Eu não gosto do Toy Story 4 também, eu acho o 3 o final perfeito, eles não tinham que ter mexido. Porra, nem fala. Nossa. Não devia ter feito, não devia. Eu dormi no 4, cara. Mas o que eu acho legal da área do Toy Story Land é justamente assim, essa cara que eles dão de uma brincadeira gigante de criança mesmo, né? Você vê que tudo é montado. Até, por exemplo, as áreas cobertas, né? Onde a gente entra ali, por exemplo, a entrada da Slink Dog Dash, não é um telhado, é como se fosse a caixa do brinquedo que o Andy montou e fez um suporte, tudo. Você vê que ela é toda presa com durex e uns palitos, umas coisas assim. Eu acho que ela transmite a sensação de que ela queria transmitir, que é nos encolher a um tamanho de um brinquedo e entrar na brincadeira junto com o Andy. Eu acho que sim. Eu acho que ela faz sucesso nisso, mas eu tenho a impressão de que eles tinham planos mais ambiciosos pra essa área que não deu certo. Até pelas primeiras artes conceituais que eles lançaram. Felipe, eu acho que faz sucesso. O pessoal adora aquilo lá. Eu acho até que faz sucesso, tanto que construíram também Hong Kong. Então, assim, é uma land que é daquela land que a Disney gosta, que assim, já tem aquelas fórmulas, eu entendo, aquelas fórmulas de sucesso que eles vão reproduzindo em outros parques, né? Com certeza. Mas será que eles tinham essa expectativa enorme, mas eu acho um pouco infundada, né? Porque, no fundo, é uma área que tem o quê? 2 atrações, né? 3, na verdade, né? Assim, sendo que uma é mais incrível que a outra, e é uma área que é muito aberta, né? E isso também já, né? Depende de como você encara o tipo de brinquedo que tem lá, pode parecer que é uma coisa mais de brinquedos realmente de área externa e tal. Então, assim, eu acho estranho eles terem tido uma expectativa tão grande assim com a execução que acabou sendo a área, né? Eu acho que, enfim, ela entrega o que promete, mas não é uma coisa que leva as pessoas pro parque, né? Não vejo assim. No caso, mas é que eu falo, assim, nos Estados Unidos, sim, mas para Hong Kong foi por causa de pesquisa. Eles foram fazer pesquisa, a galera pediu Toy Story Land lá. Então, assim, acho interessante, né? Pesquisar. Talvez a franquia seja infinitamente maior do que o que eles conseguiram concretizar, né? Não sei. Pode ser. Pode ser. You've come to the right place. This is our Imagineering department. It is here where we dream up all the future things for Disneyland. Bom, e logo ali do lado, na Hollywood Studios ainda e também lá na Disneyland, temos a novíssima Galaxy's Edge. Que eu acho que, especialmente quem acompanha aqui o Passaporte Orlando já faz tempo, não aguenta mais me ouvir falar de Star Wars e Galaxy's Edge. Mas é um outro nível, uma outra evolução em termos de storytelling de tudo que foi feito até então, né? Enquanto o Cars Land pegaram um filme e transportaram esse filme para uma área. No Pandora, eles pegaram o filme e continuaram o filme. A Galaxy's Edge, eles tinham um desafio muito grande que eles... Aí a gente pode entrar numa discussão de horas aqui se tá certo ou não, se deu certo ou se não deu, porque tem muita gente ainda até hoje discutindo isso, mas eles tinham um desafio de não simplesmente copiar algo que já existe num universo gigantesco de Star Wars, seja filmes, séries de TV, desenho animado, livros, quadrinhos de videogame e tudo mais. Eles resolveram criar um novo mundo dentro daquele universo. E pra mim esse foi um passo a mais que o Imagineering deu, que foi extremamente arriscado. Eles foram muito corajosos de dar um passo arriscado desses, e ao invés de seguir um caminho mais
certo, que ok, não, vamos simplesmente reprisar Tatooine aqui, vamos fazer o que tem no filme, no episódio 4, que é o que todo mundo já conhece e tal, cantina de Tatooine e tal, eles foram para um outro lado, e eu acho que entre erros e acertos, a área é incrível no que ela quer te transmitir. Você está lá dentro, você realmente vê essa história toda acontecendo. Seja nas atrações, seja na ambientação, seja nos produtos. A Ju briga comigo que fala assim, nossa, ninguém quer comprar aqueles produtos, mas até os produtos e as comidas que eles vendem, tudo aquilo conta uma história. E é uma história onde você tá vivendo aquele mundo diferente dentro do universo do Star Wars. Eu vou falar rapidinho antes do Bruno, que ele é mega especialista em Star Wars também. Só vou dizer que, assim, eu sei que essa é uma discussão que sempre vem aqui no Passaporte Orlando. Acho que vocês trazem insights incríveis. Inclusive, a última discussão que você e a Ju fizeram foi muito legal, né? Sobre a área mesmo da comparação com a área do Harry Potter na Universal. Mas cada vez mais eu acho que a Disney acertou em seguir esse caminho, porque você vê a quantidade de séries e filme que a Disney vai lançar, né, no Disney Plus, e tem o filme lá do Squadron, e cada vez mais eu acho que Star Wars vai ser uma coisa muito maior do que cada vez mais. Então, a área de Galaxy's Edge, eu acho que ela está super inserida nesse movimento que começou lá em 2012, quando a Disney comprou a franquia Star Wars. Então, assim, eu acho que cada vez mais, por mais que eu concorde que a ausência dos personagens mais queridos, a ausência de um storytelling que tem mais a ver com a trilogia clássica, pode fazer diferença pro, digamos assim, o cidadão médio, entre aspas, que consome Star Wars. Eu acho que cada vez mais eles acertaram nesse storytelling, porque Star Wars vai ser uma coisa cada vez mais gigantesca do ponto de vista de história, eu acho. Gente, assim, eu vou tentar ser econômico na experiência aqui. Eu não conheço a do Hollywood Studios, eu conheço o Galaxy's Edge da Disneyland. São idênticas. Eu fui nas duas. São idênticas. Pois é. Então, assim, a experiência que eu tive lá, gente, assim, foi uma experiência sensorial única pra mim em qualquer land. Até hoje, sabe? E assim, eu gravei, filmei tudo, e som, assim, foram os sons da Galaxy's Edge. Primeira coisa, quando você entra vindo da caminho lá por Northern Square e tal, vai para aquele caminho ali por baixo para entrar Galaxy's Edge, toda aquela passagem ali, o zumbidinho que começa, que é o zumbidinho que da entrada, eu tenho esse zumbidinho na cabeça até agora, sabe, agradável, que a gente não perturbe. Então fica a música que é John Williams, que toca especialmente Galaxy's Edge, ela fica na sua cabeça, né? Em 2019 que foi, eu não conseguia sair de lá à noite, gente. À noite, aquela iluminação de Galaxy's Edge é qualquer coisa, gente, sabe? É a coisa mais linda do mundo, fica embasbacada. Assim, eu digo um montão de palavrão nos vídeos que eu gravei de lá, eu fico, meu Deus, o tempo todo, porque fora, assim, eu não experimentei Rise of the Resistance, porque eu fui antes de inaugurar. Não sei se você, Felipe. Não, também, eu fui antes de inaugurar, infelizmente. Ah, bem, não. Então, a única experiência que eu tive foi Millennium Falcon, que, meu Deus do céu, né? Cara, que máximo. Eu fui 2 vezes. E, assim, sobre os produtos, meu Deus do céu, eu fui completamente hipnotizado. Eu cheguei a gastar $50 com uma camisa de Star Wars Galaxy's Edge, camisa polo especial, porque eu tinha ficado fascinado. Aí, minha vontade é sair comprando tudo. O único, porém, que eu vejo, assim, mas é um porém pequeno, perto de tudo, né? A proposta muito ousada de que os cast members realmente agissem como se fossem de lá, de Outer Rim, não sei o que isso rapidamente começou a se diluir, e pelo que, assim, ano passado, né, tá difícil dizer, acho que ao longo do próprio 2019, pelo menos na Califórnia, é muito conhecido lá, dizendo que não rolou, não. Assim, não tá rolando muito eles se comportarem como se fossem de lá, sabe? Do universo. É engraçado. Eu tive a impressão, eu sempre tenho a impressão que os cast members da Califórnia têm um pouco mais de má vontade em comparação com os dos de Orlando, né? A gente foi, no mesmo ano a gente foi nos dois, em 2019, no final do ano. Ah, legal. A gente saiu de Orlando, pegou um avião e foi pra Califórnia, porque quando a gente planejou a viagem originalmente, a previsão era que só tivesse, durante a nossa viagem, só a da Califórnia tivesse aberta, e não a de Orlando. Então, a gente marcou, vamos no de Orlando, a gente curte o Halloween, a gente vai pra Califórnia e vai na Galaxy's Edge. E no final dos contos eles adiantaram e abriram as duas, então eu acabei conhecendo as duas. Mas pelo menos em Orlando ainda eu via muita gente dentro do personagem, eles tentavam. Inclusive, por exemplo, eu fiz a experiência lá do Sabre de Luz, da Savi's Workshop, que é
incrível. Aquilo lá, nossa, é uma experiência pra quem é fã de Star Wars, é obrigatório aquilo. É caro pra cacete, mas putz grilo, é um outro nível de imersão dentro do universo ali de Star Wars. Você falando de imersão, tem a Olga's Cantina, que você foi? Sim, fui. Puta, é legal pra caramba. Eu também. Gente, pelo amor de Deus, é a cantina, não é que você falou, não é aquela de Tatooine, mas exato. É uma cantina de Star Wars. Pelo amor de Deus, gente, assim, não tem igual. O que eu fiquei mais impressionado com essa área, assim, óbvio que o visual dela é incrível, mas é com o design de som dela. Em qualquer lugar que você vai, você ouve um sonzinho, um blip, um droidzinho mexendo, um barulho de nave passando, um barulho de uma discussão de uma língua alienígena numa porta. E aí você tá andando ali na área, você tá chegando perto da Olga's Cantina, você já vai ouvindo aquela música do DJ bombando de longe. A área, ela te imerge dentro do universo de Star Wars pelo som, até mais do que pelo visual, se bobear. E outra coisa, né, Felipe? Uma coisa que eu comprei, não sei se você comprou, que é as embalagens de bebidas da Coca-Cola. Eu comprei aquela granadinha vermelha. Comprei. Mas assim, esse termo de storytelling, assim, eu acho que toda essa evolução que a gente falou até agora, o design de áudio deles, pra mim, ela atingiu o ápice na Galaxy Z. Eu acho que Pandora, eles fizeram um trabalho incrível, né? Você até falou da transição, quando você tá saindo de uma área temática e entrando na outra. No Hollywood Studios, lá em Orlando, eles fizeram isso muito bem, quando você tá saindo ali da área do Muppets, passou pelo Tap House, e você tá entrando por aquele portal, né, todo cavado, e você entra na área já de Galaxy Z. Lá no Animal Kingdom, por exemplo, você tá atravessando uma ponte ali, saindo do Discovery Island pra dentro de Pandora, o som dos animais e dos bichos fica mais alto, ele vai mudando, você vai parando de ouvir aquele som de grilo do planeta Terra, e você começa a ouvir o barulho de uns animais meio alienígenas. Então, na Galaxy Z, eu acho que eles atingiram um outro nível de imersão de storytelling só com o trabalho de áudio que eles fazem naquela área, que eu acho incrível. Aquele túnel também que liga as áreas, ele faz essa descompressão, né, muito bem, né? Faz, exatamente. Entre uma área e outra. Então é muito legal, assim. A discussão se a área funcionou ou não, se deu certo ou não, se ela tem sucesso ou não, especialmente quando o pessoal adora fazer comparação, a gente mesmo, que já fez muita dessas com Harry Potter, é uma discussão muito longa, a gente pode depois voltar aqui e fazer um episódio só sobre isso de novo. Mas em termos de storytelling, a área, ela é extremamente bem sucedida no que ela quer te contar. Que ela te coloca no universo do Star Wars, ela não te coloca no meio de um filme que você já conhece, então ela te coloca no universo do Star Wars. E você tem uma outra história, você tá vivendo uma outra história, você tá vivendo a sua história ali dentro. E, ok, é cheio de gente, tá um monte de gente fazendo a sua história lá dentro, tá, mas se você se deixar levar pelo que a área tá te passando, do que ela tá querendo te trazer, cara, ela vai te botar dentro do mundo de Star Wars. É impossível ela não fazer isso. E é Star Wars pra não amadores, né? Cada vez mais eu me convenço disso. Acabou. Não tem mais aquele Star Wars da pessoa que só viu o episódio 4, 5 e 6. A área não é pra esse pessoal, não é pra esse público, né? Cara, vai ser também. Pode ser que a pessoa que só viu uma vez ou não liga muito vai falar, cadê o Spock, sabe? Muito bom. Mas assim, a pessoa vai gostar. Do mesmo jeito que quem nunca viu Avatar e não conhece Avatar vai chegar lá na área de Pandora e vai gostar, quem também nunca ouviu uma vez só Star Wars, vai lá, vai ver aquela Millennium Falcon, pô, que nave legal essa aqui, é Enterprise? Não. Sim. Então, mas vai curtir, entendeu? Não tem como não. Vai curtir. Vai curtir, mas cada vez mais a gente vê que a Disney não fez pra esse público, né? Esse público vai também, é claro, eles não vão descartar pessoas, mas eu vejo assim, eu acho que o que ela tá construindo com o Star Wars só mostra que Galaxy Z é mais uma coisa que a Disney fez pra aumentar o universo que envolve a franquia. Não é à toa que ela lançou livro, lançou quadrinhos sobre a área de Galaxy Z, né, o Black Spy Outpost. Ela construiu realmente, fez Galaxy Z como sendo um pedaço dessa história que é Star Wars sob o comando da Disney. Uhum, exatamente. Carlos, é legal o que você falou, porque, assim, é engraçado, uma das primeiras coisas que eu quis fazer foi ir no Olga's Cantina, obviamente reservado antes, para tomar Blue Milk, o leite azul. Só que você falou, Carlos, assim, cara, quem tem um conhecimento superficial de Star Wars nem lembra disso direito. Uhum. Quem vai lá procurar tomar Blue Milk é quem tem um conhecimento um pouco mais profundo desse universo. Eu concordo, sim. Acho que atende a iniciantes. Acho que, pelo amor de Deus, qualquer land tem que ter essa proposta, uma land... Exato.
de propriedade intelectual, mas tem que atender a quem tem mais conhecimento. Sim, tem que ser pra todo mundo, não adianta... É igual qualquer filme que é feito só pra quem é fã, aí não faz dinheiro, não adianta. As pessoas não vão, não entendem, não gostam, sei lá. You've come to the right place. This is our Imagineering department. It is here where we dream up all the future things for Disneyland. Bom, até agora a gente tentou fazer um caminho cronológico aqui, né, dessa evolução do storytelling de áreas temáticas dos parques do Walt Disney World e um pouquinho lá da Califórnia também, mas agora eu separei um espacinho aqui pra gente conversar um pouco da Disneyland de Paris, já que o Bruno é um fã de lá, infelizmente eu acho que nem o Carlos também esteve, né, Carlos? Eu tive, sim. Você teve? Opa. Tive em 93, Oi, caramba. Logo depois dela ter inaugurado. Então, eu, infelizmente, não conhecemos, a gente já tinha até planos de ir pra lá esse ano, mas, né, pandemia, então não rolou nada. Então, Bruno, vamos lá. O que você pode falar mais pra gente desses termos aí de storytelling, de área, Imagineering, lá da Disneyland de Paris? A primeira coisa para falar da Disney de Paris é o seguinte: lá atrás, né, o Michael Eisner, né, ele decidiu, vamos fazer um parque na Europa, então, escolhendo o lugar e tal, decidindo que ia ser em Paris, teve possibilidade de ser Espanha e tal, legal. Quero botar todo o dinheiro do mundo nessa Disney. Aí os Imagineers falam, sério? Então, gente, é o parque Disney, estou falando da Disneyland Paris, que hoje tem 2 parques, a Disneyland e o Walt Disney Studios. A Disneyland Paris, ela é assim, a joia da coroa de dinheiro utilizado e assim, não foi desperdiçado, pelo contrário, aproveitado até o último centavo. A Main Street da Disney de Paris é a única Main Street que é de, sabe, material realmente verdadeiro, não tem drywall nenhum, nem outro tipo de, vamos dizer assim, componente lá na construção. É a Main Street, né? Tem um restaurante que é o Walt, que eu jantei lá, que é um restaurante que tem salas temáticas, cada sala é dedicada a uma land. Toda a decoração na Main Street foram de elementos, desde móveis até objetos comprados nos Estados Unidos. Eles aproveitaram projetos que não tinham sido aproveitados da Disneyland na raia original por falta de espaço para executar na Disney de Paris. A Discoveryland, como eu já citei, né? Nossa, ela é uma obra-prima de Imagineering também. Lace Frontierland, que eu falei que tem a história da Thunder Mesa. A Adventureland, ela usa ali dentro elementos de parte de árvore, de vegetação, que nenhuma outra Adventureland usa. E, para coroar todo esse gasto, os Imagineers imaginaram, por conta de chuva, o que a gente vai fazer, porque não dá para ter nas bilheterias, como tem nos outros parques, apenas uma entradinha ali com as roletas e lugares para você comprar tickets. O que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos construir então um imenso painel, né, mas leia-se de Imagineering da veia também, para simular um hotel. Aí o Michael Eisner falou, não, vocês não vão fazer nada disso, vocês vão construir um hotel. Então, a entrada da Disney de Paris é o Disneyland Hotel. E eu fiquei hospedado lá. Eu fui 2 vezes a Disney de Paris, foi em 2000 e 2012. E a última vez que eu fui, em 2012, eu fiquei 5 noites com a minha esposa e meu filho hospedado no Disneyland Hotel. Que assim, não preciso nem dizer, gente, que ele é hotel 5 estrelas, é um dos principais hotéis mais premiados da Europa inteira. Gente, assim, é luxo só. E assim, é aquela história de você, igual o Grand California, né? É você acordar, e assim, eu ficava horas na janela do hotel olhando o Fantasia Gardens, que é o jardim de entrada de Disneyland Paris, e você olhando para o parque. Então, assim, ir a Disney de Paris é você olhar a Disney no topo, que só é suplantada em todo o mundo por um parque que eu não conheço, acho que Felipe e Carlos não, que é a Tokyo Disney Sea, que aí sim é outro nível, outro patamar de Imagineering, né? Eu sonho em conhecer o Disney Sea, deve ser incrível esse parque. Pois é. E tem, né, gente, do lado, né, que eu também conheço, é o Walt Disney Studios, tadinho dele, mas porque, por exemplo, tem atrações bem interessantes do Crush Coaster, que até que eu falei, que é baseado na tartaruga de Procurando Nemo, é muito legal, mas foi um parque que
literalmente não tinha muito dinheiro para construir e botaram aquilo lá, e que é o ódio de qualquer fã Disney no mundo terem cometido aquele parque. Só que eles estão botando muito dinheiro, vão construindo na parte de trás uma lagoa muito grande, onde vai ter uma área de Frozen, vai ter outra área menor de Galaxy's Edge, e acho que são essas duas áreas. E vai ter Avengers Campus também, que aí essa Avengers Campus, que não é ao redor da lagoa, botaram abaixo uma parte lá e estão construindo Avengers Campus igualzinho Avengers Campus do California Adventure. Então, tendo dinheiro, vão a Disney Paris, que vale muito a pena. Esse parque, né, o Walt Disney Studios, ele faz parte de um capítulo do Imagineering da Disney, que ele é meio... uma história, um lado meio obscuro e meio ruim do Imagineering, quando eles tiveram certos problemas, ou falta de apoio, ou falta de orçamento, que geraram 3 parques muito problemáticos pra Disney, que eles precisaram gastar muito dinheiro pra consertar, né? E os 3 foram mais ou menos na mesma época, que é o California Adventure, que a gente já contou a história aqui, o Walt Disney Studios, eles tiveram que fazer por uma obrigação contratual, tá? Então você imagina você pegar um bando de Imagineer e falar assim, cara, vocês contratualmente têm que projetar e construir um parque qualquer aqui, vai, faz. E a gente tem que fazer até data tal. Então saiu também uma porcaria, e a própria Hong Kong, da Disneyland Hong Kong. Foram parques feitos com muitas restrições. Com muitas restrições, né, exatamente. E quando esses parques abriram, eles foram fracassos, foram grandes fracassos. Alguns deles, por exemplo, a Hong Kong Disneyland, mesmo até antes da pandemia, acho que 2018 foi o primeiro ano na história deles que eles deram algum lucro, alguma coisa assim. E a gente até contou a história aqui que o Califórnia resolveu o problema lá em 2012. Agora o Bruno falou que esse Walt Disney Studios, ele tá no meio de uma fase ali que eles anunciaram antes da pandemia, eles anunciaram esse monte de reforma, vamos ver se ainda mantém depois de toda a pandemia, e a Hong Kong Disneyland ia reabrir antes da pandemia com um novo castelo, com novas áreas, coisas e tudo mais. Então, quer dizer, a Disney precisou gastar uma puta grana pra consertar coisas que foram feitas às pressas e meio mal acabadas no projeto original, né? O que vale a pena comentar, assim, 2 observações. Você falou a questão contratual do Walt Disney Studios, questão contratual com o governo da França, né? Vale dizer que eles eram obrigados até um determinado prazo a construir outro parque, e construíram. E uma coisa bem legal da Disney de Paris também, que tem um pouquinho distante, mas fazendo parte do resort, é uma área chamada Village Nature, que é como se fosse um imenso bosque com casas moderninhas, e que você pode alugar casinhas para ficar, e que tem um parque aquático no meio, super moderno. Então, assim, a Disney de Paris é bem diferente. E você falando da Disney de Hong Kong, não dá para deixar de falar do Mystic Point, né? Nossa. E da Mystic Manor. Essa atração me faz vontade de comprar uma passagem para lá agora, só para ver ela. Nossa. Lembrando que a Mystic Manor, ela o dono dessa Mystic Manor é Henry Mystic, que ele faz parte do quê? Do Sea Society. Exatamente. E que essa Mystic Manor, muita gente associa a uma versão da Haunted Mansion, mas assim, a história não tem absolutamente nada a ver, até porque na China eles encaram espíritos de uma outra maneira, assim, nada assustador para eles. Então, eles foram uma pegada bem diferente dessa Mystic Manor, que fica numa mini land, que é chamada Mystic Point. O que é mini land, né? É sempre uma atração, uma loja e um restaurante. E o restaurante de lá também é um restaurante temático do Sea. Eu acho que vale a gente puxar esse gancho da questão cultural dos países onde os parques foram construídos, que você falou, Bruno, da questão da relação, né, com a morte, semelhante a que mostra até no documentário do Disney Plus, a falta de nostalgia que os chineses tinham em relação aos filmes da Disney, né, que eles não cresceram como a gente vendo as produções da Disney. Então tem muitas coisas lá que a Disney teve que adaptar, os Imagineers tiveram que adaptar por conta da falta de ligação afetiva, né, que eles tinham com algumas propriedades intelectuais da Disney. E sobre a Disneyland Paris, eu fui lá em 1993, ou seja, ela tinha recém-inaugurado, né? Eu tinha 18 anos. Eu lembro pouco, porque quando você tem essa idade, você vai muito mais assim para aproveitar do que realmente guardar essas questões, mas eu tenho a lembrança dela ser uma Disney charmosa, né? Talvez muito mais ligada à Disneyland do que ao Magic Kingdom em si, né? E não existia no Walt Disney Studios, mas eu acho que essa questão dela estar na Europa, e essa questão que o Bruno falou também, muito interessante, das atrações como a Discovery Mountain, que antes da Hyperspace Mountain, que é muito mais ligada à literatura
cultura e aos inventores da Europa, né? Então ela tem todo esse caráter mais europeu, mais uma sofisticação europeia que em outros países não tem, né? Então acho que é isso que faz dela também uma Disney tão especial. É muito engraçado, sabe, gente? Acho que nós três, em especial, a gente que estuda mais Disney, que é mais fã, hardcore, que é engraçado. A imprensa falou muito na inauguração da Disney de Paris em 92, a rejeição, houve uma greve lá pelas estradas, impediram que as pessoas chegassem e tal. Só que não falam. Assim, eu conheço muita gente hoje que frequenta, agora não, né, por causa de pandemia, mas que frequenta a Disney de Paris, pessoal de Portugal, pessoal da Holanda, pessoal da Alemanha. As gerações mais recentes, pessoal de 20 e poucos, 30 e poucos anos, é uma geração que ela ama os parques, o Disney de Paris, ama os dois parques. Eles são tão viciados, vamos dizer assim, quanto nós em relação aos parques de Orlando. E pouco falam isso, sabe? O que aconteceu com aquele eco de rejeição a uma Disney na França? Acabou, gente. Pelo contrário, eles conseguiram virar o jogo. Claro que está longe de ser um parque lucrativo, lembrando que tem pouco mais de 2 anos, 3 anos só, que a Walt Disney Company ela adquiriu o que faltava da Disney de Paris. Mas vale lembrar, né, que o jogo virou. E você mesmo, Bruno, fala na sua matéria lá pro Conexão Paris que ela é o ponto turístico mais visitado da Europa, né? Pois é, tem gente que fica revoltado com isso. Assim, que absurdo! Gente, que barato. Gente, só aceita. Não tem o que fazer, ué. Excelente, muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal, muito bom. A gente tentou aqui falar um pouco de storytelling, áreas temáticas, Imagineering, um pouquinho de tudo. Esse assunto tão apaixonante que a gente aqui poderia ficar falando por dias e horas mais, mas infelizmente tá acabando o nosso tempo aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Queria agradecer aqui demais os nossos convidados que vieram aqui para ajudar hoje. Carlos, muito obrigado por ter voltado aqui mais uma vez. Você já é de casa, já sabe o que fazer, né? Poxa, gente, muito obrigado, Felipe. Manda um beijo pra Ju também. Muito obrigado por mais essa participação. Eu sou muito fã do Passaporte Orlando e ainda mais um tema como esse, com uma presença tão querida como o Bruno. Nossa, pra mim tá sendo um momento ímpar, assim, relacionado à Disney. E aí eu queria aproveitar e falar pro pessoal que curte também, seguir o nosso Instagram Para Disney Além, ligado ao nosso blog Para Disney Além, que eu faço junto com a minha esposa. Também pode me ouvir no podcast Crazy Metal Mind, sobre rock. E eu agora também criei esse ano o meu próprio podcast, finalmente, que é o Language and Culture, em que eu conto um pouco da minha experiência como pós-graduando em ensino de inglês e falo da relação da língua inglesa com a cultura dos países falantes do inglês. O Felipe já esteve lá no episódio número 2 também, porque foi aqui também que eu tive uma das inspirações para criar esse podcast, naquele podcast que fala sobre o guia de inglês para viagens a Orlando. Então, eu queria convidar todo mundo aí a acompanhar e muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito legal. Ainda bem que saiu logo esse projeto, hein? Você tava enrolando pra caramba pra fazer isso aí, hein? Pois é. Muito bom. Ouça lá o podcast novo do Carlos, Language and Culture. E, Bruno, cara, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui, cara. A sua experiência aí, seu conhecimento aí nesse assunto é ímpar, né? Uma sumidade brasileira no Imagineering. Muito obrigado por ter vindo aqui com a gente para compartilhar a leitura dos nomes dos nossos colaboradores que recebem como prêmio individual aqui, dentro das suas categorias aí de Busch Gardens acima, a leitura e o agradecimento nominal ao final de todos os episódios. E quem vai ler a lista hoje é a Jo. Começando pelo Busch Gardens, Beatriz Amorim, Érica Rabelo, Gregório Fonseca e Pedro Fogolin. Grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, André Luiz de Marca, Andréa Delgado Jitsin, Arjuna Conde, Bárbara Carvalho, Bruno Rodrigues, Camila Moro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Diogo Macedo, Fabrício Santi Roque, Jorge Alfradique, Hudson Regis, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, José Brasiliano, Juliana Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henriques de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Rafael Antônio de Samota, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Thalita Finger, Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes, Vanessa Krolikowski, Varley Toshi. Grupo Universal, Ana Levenspool, André Serviuk, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Daniel Maia, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Evandro Faina, Evandro Grenze, Frederico Linhares, Gilberto Alves Morales Filho, Gisele Rani, Guilherme
Guilherme Ferreira, João Coelho Rua, Lucas Carneiro, Maurício Geronasso, Nanda Caminha de Moraes, Olavo Fatback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Thaís Del Papa e Thiago Costa. E finalmente o grupo Walt Disney World, com Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Maiara Sampaio, Nama Saraiva, Pedro Romero e Ramsés Mendonça. A todos nosso muito obrigada pelo suporte,